Fala aí, pessoal. Sejam bem-vindos ao podcast Jogatinas, podcast feito por um grupo de amigos que se conheceu na internet para falar das nossas experiências com videogames em geral. Eu sou o Fernando Lorenzon e tenho como co-host o Billy, do canal Billy Channel. E aí, galera, beleza? Eu sou o Billy e hoje eu tenho certeza que teremos um podcast Belong of Galaxies. E também um co-host especial para esse episódio, o Andrei Vasilevski. Fernando, boa noite Billy, boa noite Ed. E no episódio de hoje nós vamos bater um papo com o Ed do canal Aperte Start, é o nosso convidado especialíssimo para hoje. E aí, Ed, tudo bom, cara? Tudo maravilha, valeu pelo convite, tava devendo essa presença aqui no podcast de vocês fazia um tempão já, finalmente deu certo a gente encaixar todo mundo para fazer esse bate-papo aí, vai ser um prazer inenarrável participar disso com vocês. Legal, cara. Pô, a gente tá muito feliz aí de ter você aqui no nosso episódio. E até eu queria até começar para explicar para quem tá ouvindo a gente. Metade dos nossos ouvintes sabe a história de como o podcast surgiu, né? Mas a outra metade que tá ouvindo provavelmente ainda não sabe. Não, mas metade dos dois? Pô. Ah, rapaz, tendo 20 ouvintes aí, mais ou menos. Oh, que maravilha! 10 ainda não sabe. Olha só. Então, pra galera saber, né, existe aí um grupo que o Ed montou no Telegram, chamado Clube Aperte Start. Eu entrei nesse grupo faz uns 2 ou 3 anos, mais ou menos. Conheci uma galera muito bacana que fala de videogame num nível, na minha opinião, muito alto. E a gente começou a ficar muito amigo, né, nesse grupo. E eu já tava num projeto à parte aí, ajudando com os podcasts e tal. Comecei a ficar com muita vontade de fazer um podcast também, porque isso meio que foi sempre meu sonho, assim, fazer um podcast bacana e que fosse mais da experiência pessoal de cada um. E a gente, no grupo do Ed ali, a gente começou a se organizar e a gente conseguiu montar o nosso podcast aqui, Jogatinas. Então foi graças ao Ed aí que serviu como uma inspiração pra gente, como uma fonte aí de várias amizades que a gente conquistou e tá sendo muito bacana até agora. Então eu primeiro queria agradecer ao Ed por essa oportunidade, por ter aberto um grupo do Telegram, por ser um cara participativo no grupo. E é muito bacana, Ed, esse trabalho que você tem feito aí, porque muita coisa legal tá surgindo disso aí. E pra mim é surreal que esse grupo do Telegram já tem 2 ou 3 anos, meu Deus do céu. É? Eu tava aqui, caramba, tudo isso, mano, não pode ser, não. É mesmo, cara. 2, 3 anos, mas é verdade, cara. Eu abri o grupo do Telegram, acho que assim que o canal ganhou uma parte de comunidades lá, foi monetizado, acho que eu abri o grupo no Telegram faz tempo mesmo. Nossa, faz mesmo, caramba. Agora eu vou fazer a minha introduçãozinha rápida do Ed, porque você falou mais ou menos o que o Ed foi referência aqui para esse podcast que está acontecendo, como que a gente se conheceu. Eu escrevi uma coisinha aqui, eu nunca fiz isso, hein? Nunca antes visto aqui, eu escrevi um roteiro para falar. Mas antes de mais nada, eu quero dizer que trazer o Ed aqui é motivo de muita alegria para mim. Primeiro, porque o conteúdo do canal Aperte Start é realmente sensacional. Ele é muito bem escrito, ele tem uma produção muito bacana. E o que fez eu me apaixonar realmente por tudo isso e fazer parte de um grupo retrô no Telegram foi sentir a emoção que o Ed tem quando ele fala dos videogames. Há uns 2 episódios atrás, 2, 3 episódios aqui, eu falei pro pessoal uma coisa que eu sinto que o Ed sente a mesma coisa, que é o jogo, ele não precisa ser bom graficamente, musicalmente, historicamente, ele não precisa ter nada bom. O que precisa ser bom são os momentos que ele cria para você. É quando você tá com um filho jogando, é quando você volta da escola e tem aquele insight que na nossa época não chamava insight, chamava estalo, que dava aquele, né, aquela lampadinha acendia na cabeça de como passar de uma fase e tal. Esses momentos com amigos, com a esposa jogando junto, qualquer coisa que seja assim, são esses momentos que fazem tão especial o videogame. E eu sinto isso nos vídeos dele. Ele não passa só a informação, ele passa a informação com aquele quê de amor por trás, sabe? Mas não é aquele quê de amor sendo parcial, tombando a balança. Não. É assim, eu amo esse assunto que eu tô falando, mesmo com esses defeitos. Ele sempre fala isso pra gente. Meu,
eu amo o MSX, mesmo sabendo que ele é ruim nisso e nisso. Eu amo Street Fighter mesmo sabendo que dá pra apelar soltando magia e fazer final no jogo. Sabe? É essa coisa, é o amor pelo sentimento que os videogames trazem pra gente. E isso, pra mim, foi uma das coisas mais legais que aconteceram nesse período. Eu conheci ele um pouco mais pelos grupos do Telegram, a gente já conversou algumas vezes no privado também. Eu tive a oportunidade, não, eu tive a honra de ser um dos primeiros sorteados na primeira live do Ed no canal Aperte Start. Eu fui um dos primeiros. Eu acho, aliás, não é que eu fui um dos primeiros, não. Eu acho que eu fui o primeiro. Tipo, foi mó marmelada o negócio, pareceu. Alguém vai ganhar a camiseta. Aí eu escrevi assim, vai ser eu. Aí ele, Billy, eu falei, não acredito, velho. E, tipo, eu fui um dos primeiros sorteados do canal. E, além do Ed, obviamente, eu fui uma das primeiras pessoas a ter o manto sagrado do Aperte Start. E ainda era aquela versão meio desbotada, né? Com aquela versão meio estranha. Isso, que, assim, não é reclamando, ao contrário, é sempre para melhorar, e hoje a gente chegou num nível totalmente diferenciado. Não era tudo aquilo, mas o sentimento que eu tive quando eu recebi era de muita alegria, porque, mais uma vez eu digo, a gente sente amor em tudo que é feito ali. Não é um negócio mercenário. Eu nunca vi, com exceção daquela propaganda de calvície, você querer ganhar dinheiro. Assim, abertamente. Olha, vai ter outra amanhã, hein? Já vou avisando. De calvície também? Do mesmo lugar, eles gostaram do resultado que deu. Tá zoando, mano. Que legal. Nossa, sinceramente, eu não imaginava, mas se você for parar pra analisar, é um baita do nicho mesmo, né? Porque 40, 45 anos... Não, e a idade das pessoas? 40, 45, tá começando até o problema, né? Eu tenho notado. Meio chato de falar assim, né? Mas se deu boa, né? Não, do jeito que você falou, deu ótimo, porque foi muito singelo. Foi assim, foi um baita de um punch, né, no estômago, mas ao mesmo tempo você viu que você fez com uma leveza lateral do negócio. Não foi um negócio tipo, careca, quer melhorar? Ou tipo, não é, é diferente, muito show, que legal, de verdade. E assim, esse podcast vai sair, então conta pra gente qual que vai ser o tema do vídeo mesmo? Vai sair depois, vai sair daqui a 15 dias só. O tema do vídeo de amanhã vai ser Xbox One. Oh, maravilha, esse eu não tive, mas eu já tô ansioso para ver o vídeo. E vocês que não viram ainda, vão lá no canal Aperte Start e fala nesse vídeo em questão. Viemos pelo podcast Jogatinas, que eu quero ver as duas pessoas que ouvem a gente comentando lá no vídeo. Além disso, que eu vim por aí. Show de bola, que bom. Só para finalizar aqui, eu tenho muito orgulho também de dizer que eu sou moderador daquele grupo que a gente falou no começo, que o Fernando comentou e que eu falei que entrei aqui, conheci um monte de gente bacana também. Eu sou moderador do grupo e eu sou membro do canal há pelo menos 1 ano e meio. Eu acho que eu tô indo pro 19º mês. E o que importa não é o valor, porque eu não tenho vergonha nenhuma de falar que eu apoiava com R$2,90, R$2,99, eu acho, alguma coisa assim. Mas eu sei que sendo muito ou sendo pouco, o que importa é a intenção do que a gente faz, e que de pouco em pouco a gente consegue apoiar, a gente consegue ajudar e acaba motivando as pessoas a continuar. Então, se vocês têm condições de fazer isso, ajuda o seu youtuber preferido, um que tem um conteúdo bacana. Se for o Ed, melhor ainda. Se for eu, melhor ainda. Mas faça isso no menor valor possível, se você tiver condições. Se tiver do maior, melhor ainda. Mas se não tiver, não se preocupa, compartilhe o conteúdo, fala para o pessoal ir lá assistir, que também ajuda muito. Então, qualquer coisinha que eu possa fazer, o Ed sabe, eu espero que ele conte comigo sempre mesmo. No que eu posso ajudar ao canal Aperte Start, eu faço a minha parte, porque realmente tudo isso é muito especial para mim. E sim, o Ed, ele é tudo o que ele aparenta.
Ele é um cara show de bola pra caramba. Ele é participativo no grupo. Ele não tem aquele ataque de estrelismo. Ele é super aberto a conversar, principalmente sobre os games retrô com a galera lá. Então eu vou parar por aqui agora, porque era só uma introdução mesmo e já deu quase 10 minutos de introdução, porque é muito, muito importante para mim o que está acontecendo aqui hoje. E outra coisa, Fernando, você sabe por que eu fiz questão? O Ed não sabe, o Fernando talvez saiba. Você lembra por que eu fiz questão que fosse o Ed no episódio 010 nosso aqui? Eu acho que eu lembro, é porque o 010, ele tem uma relação com o número 100, por causa dos 100k aí de... Isso, tá vendo? Olha só, hein? Aí sim combinou, aí sim, hein? Foi proposital. Eu tava torcendo muito para que você chegasse nesse número. E antes da gente continuar, eu quero dar os meus parabéns mais sinceros possíveis, dizer que você é muito merecedor desse número que você tem hoje e dizer que eu fico muito feliz em ver que você não mudou, pelo menos até agora, com isso. Não, é porque a gente não sabe como vai ser quando tiver 1 milhão, se chegar a ter 1 milhão, sabe? As coisas, elas mudam realmente. Mas até o momento, do que eu te conheci até hoje, você não mudou. Você continua sendo o cara que gosta de fazer o que está fazendo, que escolheu isso como uma profissão e apostou todas as fichas nisso. E eu tenho muito orgulho de falar que eu, como disse anteriormente, faço parte 100.000% disso. 100 mil avos disso. Sim, a fração acho que é essa mesmo. É isso, 100 mil avos disso. De verdade, parabéns pelo 100k. Eu queria deixar isso registrado aqui. Não temos ainda a placa, mas provavelmente, quando esse podcast estiver no ar, a placa já vai estar na mão, hein? O que você acha? Então, eu recebi essa placa, inclusive, eu achei que ia levar uma canseira dela. Talvez eu ainda leve, né? Não se sabe. Porque olha só, isso aí, pra você conseguir a placa, né? Muita gente acha que é uma coisa automática. Você alcança os 100 mil e automaticamente o YouTube vai lá e vai te dar os parabéns e vai pedir o seu endereço e tal, mas não é assim. Na verdade, quando você atinge os 100 mil, demora mais ou menos de 1 semana a 10 dias para o YouTube reconhecer que você chegou aos 100 mil. Depois disso, você ganha eu ia falar a capacidade, não, você ganha o direito de solicitar que o seu canal seja avaliado para receber a plaquinha. Aí depois disso, alguém no YouTube vai avaliar o teu canal. Aí depois disso ela vai te mandar um código para você ir numa lojinha do YouTube e usar esse código para você poder retirar fazer o pedido da sua plaquinha. Aí depois disso a plaquinha vai ser manufaturada lá nos Estados Unidos, vai demorar de 2 a 3 semanas para isso acontecer e depois disso ela vai ser enviada para sua casa. Que tal? Ótimo, mas me fala uma coisa, quando você fala que chega no 100 mil automaticamente ali, ele faz uma verificação, essa verificação você tem um selo azul, alguma coisa assim na frente do canal Aperte Start agora lá, ele é um canal verificado, é isso? São duas coisas diferentes. Uma coisa é o selinho de verificação, que é aquela marquinha do lado do nome, né? E a outra coisa é você poder fazer o pedido da plaquinha. Para você conseguir o checkmark é mais fácil, né? O que eles têm que fazer é verificar que o seu canal tá de acordo com as políticas do YouTube, né? Que você não tem strikes, que você é você mesmo, vai pedir para verificar o seu endereço, se o seu conteúdo não tá indo contra as práticas do YouTube, esse tipo de coisa assim. Isso aí aconteceu super rápido, demorou 2 dias. Depois que eu consegui fazer o pedido, demorou 2 dias. Aí já apareceu a marquinha lá no canal, isso foi super tranquilo. A parte da placa é um outro processo totalmente diferente. Eu entendi que são 2 diferentes, mas é só para deixar bem claro o que seria esse primeiro que você estava falando, que é aquela marquinha na frente do nome mesmo, né? Como então, parceiro verificado, eu acho, não é? É mais como se fosse um endosso do YouTube falando que você é você mesmo e que você é o único Aperte Start que tem aquela marquinha de verificado. Então, se você vai postar em algum lugar, você vai falar em algum lugar, ninguém pode mais se passar por você, sabe? Se não tem a marquinha ali do lado, não é você. Essa é a maneira. Pô, que legal. Não, mas isso é uma conquista também, vamos... isso aí é uma outra coisa que só vem com os 100 mil inscritos, né? Antes disso eles nem olham. Porque, assim, a gente poderia até pensar, isso aí podia ser uma fase menor aí, sei lá, 50 mil inscritos, mas é que é relativamente muito fácil fazer 50 mil inscritos, né? Perto de 100 mil.
Não é o dobro numérico e não é o dobro de trabalho, é tipo, sei lá, 10 vezes mais trabalho para você chegar nos 100 mil do que nos 50 mil. Não é. Não é o mesmo trabalho. Na verdade, eu acho que os primeiros 1.000 inscritos são terríveis, né? De você conseguir. Uhum. Porque quando você começa do zero mesmo, que só tem a tua família, o cachorro e o gato do vizinho que estão assistindo você, pra você chegar do 0 a 1.000 parece uma coisa inalcançável, pra te falar a verdade. É preciso você ter muita paciência, né, nesse começo para você não perder o pique e acabar desistindo, né? Eu, por exemplo, eu durante os primeiros 3 anos de vida do que eu tentei fazer conteúdo no canal, eu não consegui passar dos 100 inscritos. Né? Então, e nesse período eu fiz mais de 100 vídeos, né? Então você imagina como é que não é a dificuldade, né? E sempre foi nesse nicho, sempre foi nesse direcionamento de retro games. Na verdade, quando começou, eu queria falar sobre jogos independentes. Na época eu tinha um blog, na época que todo mundo tinha blog, eu queria ter um blog também. Eu queria falar de jogos independentes, né? E aí o canal surgiu como uma forma de complementar o blog. E aí eu comecei a fazer um pouco de conteúdo assim, mas, cara, no começo, quando você não sabe fazer vídeo, você nunca fez vídeo, tudo vai sair meio ruim, né? Então, você não consegue visualização, você não consegue ter alcance nos seus vídeos, porque você tá fazendo coisa ruim, na verdade, né? O começo é sempre complicado, assim. Quem sabe se fosse começar a fazer isso hoje, né, com um canal para fazer vídeos de jogos independentes, teria um outro destino, né? Mas na época acabou não dando certo, né? Então, depois de alguns meses, algumas tentativas, eu acabei desistindo dessa primeira fase do canal, porque eu falei, não vai dar, com isso aqui não vou conseguir crescer de jeito nenhum. Uhum. Meu, sabe, eu, como todo mundo aqui sabe que acompanha o canal, que acompanha o podcast, eu tenho o meu canal no YouTube, né, o Billy Channel, e sabe qual que é uma das coisas que eu mais detesto fazer e que eu sei que é um dos meus maiores problemas, porque é uma das coisas mais importantes a serem feitas no vídeo? Tags. Meu, como eu acho aquele negócio chato, porque ele é realmente trabalhoso. É aí que você mostra, pra mim, né, na minha opinião, é ali que você mostra o seu comprometimento com o canal. Não é você gravando bem, você editando bem e tal, não sei o que. É quando você faz a busca te achar. O que você acha ali das tags? Olha, as tags, assim, falando como criador de conteúdo em geral, as tags já foram muito mais importantes há um tempo atrás, né? Hoje elas têm menos peso, assim, no que diz respeito a fazer o SEO do conteúdo do canal, né? Pra ele ser encontrado nas buscas. Hoje o robozinho do YouTube já consegue identificar praticamente com perfeição tudo que você fala no vídeo. Né? Então você já não consegue mais tapear o algoritmo. Se antigamente as pessoas colocavam, por exemplo, o nome de youtubers famosos nas tags para tentar chamar atenção, para tentar chamar público desse outro nicho, hoje isso não funciona mais, né? Porque se você não tá falando disso no seu vídeo, o robozinho do YouTube já vai saber disso e não vai classificar o teu conteúdo para atingir esse tipo de pessoa. Né? Então as tags, elas não estão mortas, elas ainda servem para, por exemplo, você descrever palavras que são ditas ou escritas erradas. Então, por exemplo, você fala Dreamcast, você escreve Dreamquest, sabe quando as pessoas falam assim? Para esse tipo de erro, assim, as tags ainda servem. Agora, para classificar conteúdo com propósito de ferramenta de busca, aí já não tem mais tanta importância assim. Tanto é que nos últimos meses eu meio que parei de me preocupar com isso. Antes eu gastava uma meia hora por vídeo procurando tags que pudessem ajudar, alguma coisa assim. Hoje eu nem procuro mais. Eu coloco 2, 3 básicas do conteúdo do vídeo e já deixo pra lá, porque realmente não tem mais muito peso. Caramba, Ed, olha como que é que as coisas são, né? A minha visão tava, sei lá, 1 ano e meio atrás, mais ou menos, a relevância era total ao contrário, né? Você tinha que ter uma tag bem posicionada, você tinha que ter uma busca bem alta nas tags para você conseguir começar a ser relevante nas buscas. E eu observava bastante isso pelo estúdio mesmo lá, né? Pelos managers que existem e tal. Eu via que existia uma correlação bastante grande nesse aspecto. E em 1 ano e meio deu essa guinada toda. Tanto que agora você mesmo confirmou isso, né? Alguns meses você até diminuiu a sua atenção para as tags e o resultado continua acontecendo. Muito bom de saber que realmente... Isso aí só um detalhe para complementar. Né? Só um detalhe para complementar, é que isso aí também depende do tipo de conteúdo que você faz, né? Por exemplo, se você faz um conteúdo que é mais educativo, né? Que são ensinando a fazer coisas,
você vai depender mais da busca, né, do YouTube, da barrinha de procurar conteúdo ali. No caso do Aperte, por exemplo, as pessoas dificilmente vão procurar coisas específicas sobre retro game, né? Na verdade, eu tô jogando assuntos no ar, né, e eu tenho a expectativa que seja interessante para as pessoas quererem assistir o vídeo sobre aquele assunto, né? Não tem muita busca sobre temas específicos que eu busco, assim. Então, para mim, realmente não tem tanto peso assim. Agora, por um canal tipo aquele Escola para YouTubers, por exemplo, investir um pouco mais nisso acho que faz mais sentido do que para mim, por exemplo. Bacana. E me fala uma coisa, nós que acompanhamos mais de perto você, a gente já sabe grande parte das histórias aí. Eu até acabei falando sobre o MSX no começo. Conta pra gente, assim, aquele resumo bem superficial, lógico, se você quiser dar uma focada em algum, pode ficar à vontade, mas antes de você iniciar a coleção efetivamente, o que você teve de consoles, assim, durante a sua vida de jogador, até a fase adulta? Olha, se eu lembrar de todos, vamos ver. O primeiro que eu tive foi... Começou bem, hein? O primeiro que eu tive foi um Game Watch. Foi um Game Watch da Nintendo, o joguinho Fire, né? Aquele é um Game Watch de uma tela só. É um joguinho que o pessoal pula de um prédio que tá sendo incendiado e tem os bombeiros embaixo com uma maca, né? Você tem que ficar quicando o pessoal que cai do alto do prédio até levar pra ambulância. Esse foi o meu primeiro videogame de todos, assim. Primeiro que eu falei que esse aqui é meu, ninguém tasca. Aí depois disso eu tive um Atari, aí eu tive um Odyssey, também aquele Odyssey da Philips, né? Aí depois disso eu fiquei revezando com o Atari, passei um tempão só com esses dois. Aí uma hora eu consegui um MSX. Eu não passei pelo Nintendinho, nem por Master System, nada disso. Eu fui direto pro MSX. Aí eu passei um bom tempo com o MSX. Aí depois eu fui pro Amiga, pro computador Amiga. Do Amiga eu fui pro Mega Drive. Aí do Mega Drive eu fui pro Neo Geo. Do Neo Geo eu fui pro Super Nintendo. E aí depois do Super Nintendo eu arrumei um PC, porque eu já tava meio que em época de faculdade e tal, não sei o que. Nessa época eu me afastei um pouquinho dos videogames, fiquei mais jogando no PC mesmo. E depois do PC, eventualmente eu consegui um PlayStation, então eu pulei toda aquela geração do Saturno, de GameCube, eu fiquei bem por fora disso. O primeiro que eu tive foi um PlayStation, depois eu tive um PlayStation 2, aí depois eu tive um PlayStation 3, e a partir do PlayStation 3 foi quando eu comecei a ter mais contato com coleção mesmo, querer recuperar o tempo perdido, né? Foi mais ou menos por aí. Aí o meu videogame mais moderno, por enquanto, é um PlayStation 4, que inclusive eu ganhei de um inscrito aí do canal Weber, né? O Weber, gente fina demais também. Será-ço pra caramba. Mas me fala uma coisa, Ed, eu não conheço o MSX, o Amiga, assim, só de ouvir, né? O MSX, o Amiga e tal, eles são videogames? Dá uma explicada aí, assim, bem por cima disso. Ó, esse debate, o que é videogame, o que é computador, às vezes a gente não chega a consenso nenhum, porque na verdade, para mim, tudo é computador, né? Tudo é computador de um jeito. A diferença é que o videogame é um computador específico para uma única função, que é rodar jogos, né? Então a interface dele é feita através do controle, ele não tem mouse naturalmente, né? Não tem teclado, ele liga na televisão facilmente, o computador não é assim, mas dentro do videogame o que rola lá é praticamente um computador, né? É igualzinho, tem processador, tem placa de vídeo, tem placa de som. Então, para mim, é tudo a mesma coisa. Então, quando o pessoal me pergunta isso, MSX é computador ou é videogame? Eu falo, para mim é videogame, até porque eu rodei quase 0 aplicativos nele durante a vida toda, né? Só usava para jogar. Apesar de ter um teclado ali do lado e servir para editar texto, imprimir coisas, esse tipo de função mais de PCzão mesmo. Mas para mim é um videogame, porque ele tem entrada para cartucho, duas na falta de uma, né? Tem entrada para controle, você ligava na televisão. E o principal atrativo dele, para mim, eram os jogos, né? Sempre foi os jogos. Então, para mim, apesar de tecnicamente ele ser chamado de computador, para mim sempre foi um console. E você falou de jogos. O que você diz, assim, que são destaques, mas aqueles não destaque sentimental, destaque hoje, analisando tecnicamente, destaques para eu conhecer do MSX, assim, 2, 3 jogos, para eu olhar e falar assim, pô, realmente, esse aqui, pela época, pela construção e tal, é show de bola. Você tem alguma coisa assim ou vai qualquer coisa e tá valendo? Olha só, o MSX, ele apareceu em 83 no Japão, ele foi lançado praticamente no mesmo dia do Famicom, né? Os dois foram lançados no mercado, assim, com uma diferença muito pouca de tempo. E tanto o MSX quanto o Famicom, muitas coisas começaram neles, né? Muitos jogos, muitas empresas que só tinham experiência em arcade e outras
outros consoles mais desconhecidos que ficavam somente no Japão, tal, começaram a fazer as coisas mais populares pro Famicom e pro MSX. A Konami, por exemplo, que eu sempre falo, né, que a razão que eu passei a gostar tanto da Konami quando eu aprendi a gostar de videogame foi o MSX, porque a Konami começou a fazer muitas das franquias que a gente tem hoje, tipo Metal Gear, Gradius, Castlevania, tudo isso nasceu no MSX e no Famicom, né? No caso eu tinha acesso ao MSX, foi por lá que eu conheci a maioria dos títulos da Konami. Então, destaques dele, que eu posso falar assim com certeza, é o Metal Gear, né? O primeiro Metal Gear nasceu no MSX, inteiro em japonês, completamente diferente do jogo que é hoje, né? Era um joguinho visto por cima, né? Gráfico completamente 2D, era um joguinho bastante das antigas, né? Vamos falar assim, na maneira de você jogar, mas ele tinha uma coisa diferente de todo tipo de jogo, que ele era um jogo que você tinha que evitar combater os inimigos, né? Enquanto a maioria dos jogos são de ação, que você tem que matar quanto mais inimigos melhor, o Metal Gear apostava na fórmula contrária, você tinha que andar se esgueirando pelos cantos, sair do campo de visão dos inimigos e tal. Isso aí foi um diferencial muito grande pra mim, eu nunca tinha visto um jogo assim. E apesar do jogo não ser assim, ação pura, né, ele tem momentos de ação, mas é um jogo mais devagar, com um ritmo mais lento, digamos assim. Ele é um jogo que me impressionou muito, me impressionou bastante. E quando eu conheci o Metal Gear do PlayStation, eu falei, nossa, cara, que salto, sabe? Que salto que deu isso aqui. Porque o Metal Gear do PlayStation, apesar do gráfico poligonal bem quadradão, né? Bem com textura pixelizada, assim, ele tem a pegada cinematográfica em tudo que ele faz, assim, né? A tomada de câmera, o ângulo que você vê as coisas, né? A narrativa da história, assim, foi um salto muito grande. Então, quando eu lembro que esse jogo começou no MSX, nossa, me dá uma nostalgia muito grande, muito boa, assim. Esse realmente eu acho que é o maior destaque que eu posso falar. Outros jogos interessantes que tem ali são, por exemplo, toda a série Gradius, né? Gradius é um jogo de fliperama, mas uma das primeiras conversões para videogames e para consoles caseiros foi no MSX, também teve no Famicom, e o legal da versão do MSX é que são versões exclusivas do MSX, são versões modificadas, então ela não é nem igual do arcade, nem igual do Famicom, né? São coisas completamente diferentes. Tem muitos detalhes de jogabilidade, de coisas que você pega, fases e inimigos que são bem diferentes, até a história é um pouco diferente do MSX, é bem legal também. Exatamente o que eu ia perguntar, se ele tinha algum exclusivo, existia nessa época pro MSX ou ele sempre teve isso? Ele tinha a versão dele, mas era uma versão de um jogo que ia ser multiplataforma. Ele tinha alguma coisa exclusiva ou não? Tinha, por exemplo, até hoje tem jogos que são exclusivos dele. O Nightmare, por exemplo, saiu o Nightmare 2 no Nintendinho, mas o primeiro só saiu no MSX. E o primeiro é um jogo como se fosse um jogo de tiro, de navinha, assim, um jogo bem legal, só saiu nele. Muitas empresas, tipo a Square Enix, a Taito, a Capcom, faziam jogos para MSX que ninguém sabe, né? Tem muito jogo que tem versão para MSX que saiu antes de todos os outros consoles que ninguém sabe que existem. Porque a MSX ficou preso no Japão a maioria do tempo, né? E muitos jogos que saíram lá não vieram para cá nem na época que a Gradiente ou a Sharp lançaram a MSX no Brasil. Então tem muita coisa que ficou escondida por lá que não veio para aqui. E tem muita coisa legal, só que é muita coisa tudo em japonês, né? Muita coisa não tem tradução, muita coisa é até complicado de jogar. Por exemplo, o Snatcher, aquele RPG Cyberpunk. Isso que eu ia perguntar. O SD Snatcher, não tem? Não, tem dois Snatcher no MSX. Tem o Adventure, né, que é o que saiu no Sega CD depois, mas ele saiu primeiro no MSX e num outro computador chamado PC-98, né, que esse é o Adventure gráfico, né, que você escolhe frases e vai progredindo na história. Text Adventure, né? Tentando encaixar os textos, né, para você poder adiantar na história e ver a trama se desenrolar. E tem um RPG do Snatcher exclusivo do MSX, que é o SD Snatcher, que é como se fosse um Dragon Quest com os personagens do SD Snatcher que nunca veio pro ocidente. Eu não sei por que não veio, tá? Porque é um jogo muito legal, que até eu, que não sou muito chegado em RPG, eu gostei, eu deveria vir. É um jogo que mistura, como que eu vou falar, ele mistura o RPG tradicional de você andar em fases e ter aqueles inimigos surpresa que você não vê, né, espalhados, mas no caso do SD Snatcher, você até, acho que se eu não tenho me enganado, a memória não tá me traindo, você até vê os inimigos, só que você só descobre exatamente que inimigo você vai enfrentar na hora que a tela abre pra tela de combate. E os inimigos são todos cibernéticos, assim, são androides, uns robôs bem loucos, tá bem legal. RPG com uma pegada bem diferente daquela história de fantasia meio medieval, né, uma coisa mais modernosa, assim, até bem violento, viu? Tem até umas cenas bem de que não passaria facilmente no Famicom, por exemplo, pelo sangue, pelo desmembramento, esse tipo de coisa assim. Num joguinho da década de 80, ter isso aí não era pouca coisa, não. Acredito até que era por causa disso, né, Ed? Eu acho que esse joguinho, ele era muito violento e
no geral, né, os americanos eles ainda eram muito, como que eu vou dizer, restritivos, né, com relação a esses RPGs japoneses, né, tanto é que o RPG japonês começou a ser levado para os Estados Unidos, assim, em massa na década de 90, década de 80 a gente teve um ou outro, né, tipo, igual Final Fantasy lá que saiu 3 por Nintendinho, né, o Famicom, e só um foi portado, então era muito restritivo, é uma pena, é o bem que você falou, a gente ficou por décadas sem ver muita coisa boa, e o MSX é uma fonte quase inesgotável de joguinhos bacaninhas, né, cara? Eu vi num canal aí americano, o canal, inclusive, GameSec, o cara fez um vídeo mostrando esse SD Snatcher com uma ROM hack de tradução. E, cara, eu leio muita revista, acompanho muito canal, eu só fui descobrir que esse jogo existe e aí, vendo nesse canal faz o quê? 2 anos. É muito doido, né? Assim, de modo geral, o MSX é bem obscuro, né? Pra quem gosta de videogame, assim. Tirando quem acompanhou a fase do Brasil aqui, que ele deu uma popularizada por aqui, mas o grosso mesmo dele aconteceu no Japão, né? E muita coisa não veio pra cá, então muita gente não teve nem acesso a isso, né? Na década de 80 era muito difícil você ter acesso à informação que vinha de fora. Dos Estados Unidos ainda tinha alguma coisa, do Japão era muito difícil, né? Era bem complicado. Eu vou perguntar pra você uma coisa que eu duvido que você sabe a resposta. Bora. Sabe por que você jogava esses jogos em japonês do MSX? Porque eu não tinha alternativa. Era que eu tinha pra jogar. Você acertou 50% da resposta. Fernando, por favor, qual é a resposta completa? É porque a gente jogava de tudo. Sim, Isso sim. aí é o nosso bordão aqui, Ed. A gente sempre, em todos os episódios, a gente fala isso. Por que jogava esse jogo ruim aí? Não, porque a gente jogava de tudo. Por que jogava esse jogo em japonês? Porque a gente jogava de tudo. Porque a gente não tinha preconceito, né, Ed? Na época, a gente encarava. Eu tava falando tudo. do Metal Gear. A primeira vez que eu joguei Metal Gear no MSX, o Metal Gear é inteiro em japonês, né? Eu não sabia uma palavra em japonês, não sabia identificar um caractere, nada. Eu fui jogando só na base da tentativa e erro. Eu só não consegui terminar o jogo assim, porque tem uma hora do jogo que você, lá perto do final, que tem uma sequência de bombas que você tem que colocar numa ordem específica no inimigo. E no meio dos diálogos em japonês ele fala isso, só que aí eu passei direto, né? Eu nem me liguei que tinha que fazer isso. Aí eu chegava naquele inimigo, nunca conseguia vencer, porque eu não sabia a ordem, né? Aí eu só consegui chegar no final depois que eu descobri um amigo que sabia japonês, que ele tinha a ordem certa das bombas e tal. Aí eu consegui chegar. Mas a linguagem não era muita barreira, não, pra se divertir. Realmente não era assim, não. É isso mesmo. E é o que você falou. Era o que tinha. E mais uma dúvida em relação ao MSX. Você falou que ele tinha 2 slots de cartucho. Ele era pra copiar cartucho, não era? Alguma coisa assim? Na verdade, não. É porque assim, o MSX ele nasceu de um consórcio de empresas que queriam criar um padrão. Como assim criar um padrão? É porque no Japão é um país que tem um dialeto bem complicado, assim. Então, cada região tinha diferenças de dialeto e o pessoal tinha dificuldade de escrever softwares para atender a cada dialeto. Então, eles estavam buscando criar um padrão para poder facilitar a vida do desenvolvimento, né? Não precisar ficar fazendo o mesmo software em trocentas versões diferentes para poder atender, né? Então, o MSX veio com uma solução para isso. Aí, várias empresas se juntaram e pegaram peças que estavam disponíveis no mercado naquele momento e montaram um padrão. Entre os detalhes desse padrão estavam 2 slots de cartucho, que na verdade são 2 slots de expansão, né? Nesses 2 slots você pode ligar uma série de periféricos diferentes. É como se fosse um plug and play, só que rodando em 1980, né? Você espetava no cartucho jogos, claro, mas também espetava drive, você espetava impressora, espetava teclado musical, equipamento para edição de vídeo, você espetava qualquer coisa ali, sabe? Porque era um padrão reconhecido por qualquer MSX no mundo. Ele tinha Foi basicamente o primeiro USB. Mais ou menos isso. E tinha 2 slots, porque às vezes você precisava ter mais do que um periférico ligado ao mesmo tempo. Ele não foi pensado nisso exatamente para copiar cartucho, nem para poder espetar 2 jogos ao mesmo tempo. Apesar que tem jogos que você pode combinar 2 cartuchos diferentes e um jogo influencia no outro. Por exemplo, um jogo com os personagens do outro, aí isso era bem legal. Tem várias combinações assim. A Konami usava bastante louco. isso. A Konami usava bastante isso. E aí surgiu o Sonic Knuckles. Mais ou menos. Você não ligava um cartucho no outro, né? Mas você ligava... Não, mas, sério, Ed, esse podcast, esse que nós estamos gravando hoje, mais 1 ou 2 que a gente gravou atrás, tá sendo assim, pra mim, eu não sou estudioso de games, eu gosto de jogar games. Você é um cara estudioso. O seu trampo é esse, né? De você contar a história real,
de descobrir como que realmente funcionavam as coisas e tal. Eu sou mais de curtir só. Meu, Quer ver uma coisa interessante que tinha? Tá ligado o Game Shark? Aquele o programinha que você usa pra colocar o cheat code e tudo mais. A Konami tinha um parecido chamado Game Master. E você colocava o Game Master no slot B, colocava um jogo da Konami no slot A. Aí o Game Master ele tinha códigos para uma série de jogos, né, específicos ali. E você conseguia habilitar ele só usando o Game Master. Então, se você queria colocar algum poder especial no Gradius, por exemplo, começar uma partida com todos os acessórios possíveis, com tiro no máximo e coisa assim, você conseguia fazer isso facilmente com o Game Master. Era uma combinação bem legal. Olha só, falando em Gradius, eu lembrei de uma outra coisa. O Gradius 2 do MSX é bem diferente do Gradius do arcade, né? Ele tem uma história bem diferente, assim, até um pouco mais complexa. Porém, se você só jogava o Gradius sozinho, você não chegava no final verdadeiro do jogo. Porque o final verdadeiro do jogo só aparecia quando você espetava o Salamander no outro slot. Aí você abria uma fase diferente no final, e aí você tinha um final diferente, bem louco, né? Pô, sensacional! E é isso que eu ia falar agora. A gente já sabe daquela máxima, e nós todos que estamos aqui, a gente sempre trabalhou bastante com internet, com a parte de tecnologia, tem programadores, tem, tudo que é do mercado digital aqui a gente está incluído nisso. E a gente sabe aquela máxima do mundo, que é nada se cria, tudo se copia, né? E, literalmente eu tô tendo uma aula de mercadologia, de visão, para tudo. Essa questão que você tá falando do cartucho agora, de colocar 2 cartuchos, de um aparecer o final real e tal, Sonic Knuckles total. No último podcast que a gente gravou, se eu não me engano é o número 8, um dos nossos convidados, o Jones, ele falou sobre jogar PS Vita com PlayStation, não era isso, Fernando? Eu acho que foi alguma... Play, né? Isso. Que era tipo um cloud da vida, que você jogava online. Eu falei, isso que a gente tá fazendo hoje, há 30 anos quase depois, com o xCloud, com o Xbox Game Pass, com não sei o que, é tudo uma evolução real mesmo do que a gente viu há 30 anos atrás. Mas vocês veem como que esses caras eram fora da caixinha total. Não dava pra imaginar você colocando 2 cartuchos junto para ter um terceiro cartucho, sabe? A parte de construção disso deve ser uma doideira sem tamanho para você fazer funcionar de forma correta. E sabe o que era massa? Porque além dos jogos, por exemplo, qualquer periférico que você ligasse ali, você não tinha esse conceito de driver, sabe? Você liga o periférico e você tem que instalar o driver. Não, você ligava, tá pronto para usar qualquer coisa. Literalmente, né? Plug in play, não tinha plug install driver in play, né? Entrou, já era, caramba, que sensacional, de verdade. Fernando, algum direcionamento com o Ed, parceiro aí, que tá participando do 10º episódio do podcast Jogatinas, que também está presente no Twitter e no Instagram. Se vocês quiserem dar uma passadinha por lá, vai ter uma foto bonitona do Ed, muito provavelmente no Instagram e no Twitter. Então vai lá, segue a gente por lá também e vamos voltar pro papo com o Careca. Careca? Calvo? Não, ele raspa o cabelo, ele falou, pra ficar anatomicamente melhor. Exato, aerodinâmica, mano. A aerodinâmica não é anatomia, é a aerodinâmica. Pra fazer a aerodinâmica melhor. É isso mesmo. Então vai lá, Fernando. Qual que é a sua pergunta pro Ed agora aí? Não, até eu não peguei muito assim na época o início do canal do Ed, né? Eu até tenho que admitir, é uma birra que eu tinha há muito tempo, eu queria até que o Ed depois comentasse a visão dele. Eu sempre achei que como que eu posso dizer assim, os youtubers brasileiros que falam de games, eu achava muito fraco na época lá, 2010 até 2015, 2017, eu gostava muito mais dos canais americanos, tanto é que então assim, o que eu assisto de canal de game, grande maioria é americano, e isso só começou a se inverter, cara, nos últimos 2 anos, e foi meio que uma explosão, assim, comecei a conhecer o Ed, conheci o
Inclusive, eu conheci o canal do Ed pelo canal do Gilão lá, o Games que Pariu. Porque vocês tinham uma parceria bacana na época. Você vê como é que é legal, né? Eu acabei conhecendo o canal do Ed. Conheci lá o Billy Channel, o baita canal. O Billy Channel. Eu boto fé no canal Billy Channel. Eu acho Não, mas muita fé não. Então teve muitos canais que explodiram, assim, bem recentes e com muita qualidade. E, cara, na boa, tá tendo mais qualidade do que os canais gringos, cara. Assim, eu tô muito orgulhoso de ver os brasileiros fazendo um conteúdo bacana. E eu queria até saber, Ed, assim, de você, você criou o canal também tendo mais ou menos assim, uma sensação, tipo, eu quero fazer melhor do que essa galera tosca aí que só tá lendo o script da Wikipedia, sabe? Sei lá, eu quero fazer um negócio bacana. Teve alguma inspiração diferente, uma motivação diferente? Ou você já tava, na verdade, assim, você já criou o canal se inspirando numa galera que já tava fazendo uma coisa bacana? Ou você sentiu assim, não, tá ruim e eu quero melhorar? Ou tá bom e eu quero fazer parte? Como é que foi isso daí? Não, pra mim, cara, eu tô meio que na sua também, porque eu durante muito tempo, mas muito tempo mesmo, antes de eu me interessar a fazer conteúdo pro YouTube, eu nem conhecia canal nenhum brasileiro que falasse de videogame, eu só assistia canal estrangeiro. Por eu saber falar inglês, entender bem e tal, eu acabei nunca nem me interessei em procurar canal brasileiro que falasse de videogame. Então, todos os canais que eu assistia das antigas, acho que hoje em dia tem. Nossa, acho que quase todos já pararam, né? Acho que quase todos já pararam faz bastante tempo. Um que eu assistia bastante era o canal de um cara chamado Luke Morse One. Ele era um cara que ele morava no Japão, né? E ele foi um dos primeiros que começou a fazer aquelas caçadas naquela loja do Japão lá, como chama Hard Off e outras lojas assim. E ele fazia uns vídeos que, assim, ele era meio técnico também, então ele conseguia pegar os consoles quebrados e consertar. Ele mostrava as barbadas que ele pegava. Ele voltava daquela loja Hard Off lá com umas sacoladas gigantes, assim, de cartucho de Famicom, videogame aparentemente com defeito, controle, tudo que você possa imaginar que ia deixar a galera babando, assim, ele voltava com aquilo e mostrava a nota que ele pagava, paguei $1 nesse aqui, 2 nesse aqui. Não é possível, né? Não é possível que isso é encontrado desse jeito tão barato, assim, em loja, né? Porque em loja, em geral, as coisas são mais caras, né? Mas lá era tudo... Hoje já tá diferente, né? Hoje já, como popularizou esse negócio de fazer caçada e tal, falou que até a variedade de coisas lá no Japão já tá bem menor, né? Porque muita gente foi pra lá e começou a caçar para revender no eBay, Mercado Livre, etc. Então o cenário já não é mais assim. Mas com relação a conteúdo mesmo, eu comecei só vendo os sites estrangeiros. Acho que o primeiro canal brasileiro que eu tive a chance de assistir ou foi o VGDB ou foi o Cosmic Effect, né? O Cosmic Effect do Eric Fraga. Acho que foi um dos primeiros canais que eu assisti que eu vi que fazia um conteúdo mais editado, né? Um conteúdo que não era só gameplay, que contava um pouco mais além do que estava acontecendo na tela, assim. E o VGDB também, né? Fazia mais... Acho que na época ele fazia mais gameplay, mas ele também mostrava alguma coisa de coleção e falava um pouco sobre... Ainda que meio por cima, assim, falava um pouco sobre o conteúdo dos jogos e tal. Mas, assim, o que eu conheci de brasileiro foi isso. Essa galera que ficou famosa, que ficou gigante, tipo Fiaspo, Velberanha e etc, assim, eu nunca nem tinha ouvido falar. Isso é coisa mais recente pra mim. Então, se eu tive alguma influência, veio mais de fora mesmo. Não veio tanto desse pessoal que ficou famoso por aqui. Ah. Não, eu percebo, hein, Billy? Não, eu só queria comentar que teve mais ou menos isso que o Ed falou. Os primeiros canais brasileiros, assim, essa galera meio que começou fazendo gameplay, né? E agora começou a mudar mais para esse estilo mais, digamos, eu chamo assim de documentário, né? De você explicar uma história, você desenvolver ali um roteirinho mesmo, não só gameplay. Talvez porque gameplay dá mais dinheiro e o pessoal busca com mais facilidade e você tem que trabalhar muito mais para fazer um canal no estilo do canal aí do Ed, que é um canal mais que se aprofunda no assunto, né, e tal. Então acaba por uma questão de mercado mesmo, né, você tendo muito menos. Mas é muito legal ver essa reviravolta que teve recentemente, assim, da galera começar a produzir conteúdo com roteiro, né, roteirizado. E cara, pra mim é muito, muito melhor. Eu não tenho paciência pra ver canal de gameplay. Não sei quanto a vocês. Então, por isso que eu falei, não conheci nenhum canal brasileiro, porque a maioria só fazia isso, cara. Pô, o cara vai fazendo gameplay de, sei lá, Minecraft. Putz, cara, na boa, não tenho saco. Aí o cara vem e me conta a história lá do Minecraft. Pô, eu gosto de ver. Eu tenho muito essa pegada desse lado meio historiador, assim, sabe? Então é bacana ver esse crescimento agora. É que fazer conteúdo com roteiro é muito difícil, mano. Dá muito trabalho, velho. Se eu não tivesse parado tudo pra me dedicar ao canal,
provavelmente eu não tinha engrenado o crescimento que eu engrenei, sabe? Porque é muito difícil mesmo. Os roteiros que eu faço hoje são entre 2.500 e 3.000 palavras. Para escrever um roteiro desse, eu gasto entre 8, 10, 12 horas, dependendo do assunto. E é um negócio que, assim, eu termino de fazer os roteiros, eu tô exausto. Porque é um trabalho não é só de encontrar informação, você encontra tanta informação, e às vezes é tanta coisa desconectada uma da outra, que você tem que fazer essas conexões para poder criar uma narrativa, criar uma história com começo, meio e fim, deixar a história interessante, né? Porque você não tá lendo uma bula de remédio, né? Você não tá lendo um manual de instruções, você tá contando uma história. Então a história tem que envolver as pessoas, tem que ter coisas interessantes para contar, tem que ter momentos engraçados, você tem que pensar em tudo isso. E terminar um roteiro para ficar pronto, assim, é muito difícil. Então, quando o pessoal que tem um canal assim não contrata um roteirista só para fazer isso, fica muito difícil você levar o canal para frente. Se eu não tivesse parado minha vida profissional para me dedicar ao canal, eu jamais ia ter conseguido levar isso para frente, porque é muito difícil. E é tão difícil que eu não consigo fazer. Se eu quiser fazer 3 desses na semana, é impossível, eu não tenho como. É impossível, não dá tempo. E eu não tenho energia para fazer isso, porque escrever o roteiro desgasta, mano, desgasta bastante. Que interessante, parece que não que, assim, parece que é um pouco menos impactante para o corpo, né? Mas não, porque você está trabalhando a mente ali o tempo todo, né? Querendo entender o que está acontecendo, confirmar informações para ver se são verídicas, né? E tal. Eu sei que você passou pelo VGDB, depois a gente vai falar sobre isso, mas antes eu quero perguntar para você da onde que chega. Presta atenção, hein, Fernando? Essa você vai ouvir e você vai rir, eu tenho certeza demais. Porque você sabe por que é bom ter sempre 2 velhos juntos na mesma conversa, ô Ed? Porque é bom ter 2 velhos juntos na mesma conversa? É mais barato comprar remédio em conjunto? Nossa senhora, não. É porque o nível das piadas é ruim do mesmo jeito, entendeu? Entendi. Agora, o que eu quero saber de você, Ed? Da onde que me sai um título assim, ó? A evolução da motosserra nos videogames. A arma que divide até opiniões. Velho, da onde que saiu a inspiração para fazer esse vídeo? Depois, obviamente, parabéns pelo título. Então, cara, é que assim, eu tenho um jeito de pensar humor meio... eu vou falar, meio fora do convencional, assim, digamos assim. Eu tenho uma mente meio criativa, de um jeito meio obscuro pro humor, né? Vamos colocar desse jeito. E não é sempre que as pessoas entendem, né, que eu tô brincando, que eu tô zoando com as coisas, tá? Mas eu gosto muito de usar trocadilhos, fazer brincadeiras com as palavras e trocar o sentido das coisas, né? Sarcasmo, ironia e tal, e colocar isso nos títulos. Às vezes dá muito certo, às vezes não dá muito certo, assim, porque as pessoas não entendem, né, cara? Mas é uma das coisas que eu gosto de fazer, sempre que eu tenho a chance, é dar uma brincada, assim, pra tirar aquela aspecto meio sisudo, né, de vídeo sério e tal. Eu não gosto muito disso, então eu tento trazer leveza para os vídeos com um pouco de humor, assim. Nem sempre é compreendido, né, mas faz parte da vida. No caso inspiração para esse vídeo, para esse tema do vídeo. No caso da motosserra, cara, eu tava jogando o Doom das antigas, e eu tava jogando um outro jogo que tem uma motosserra muito louca chamado Shadow Warrior, não sei se você já jogou. Ele tem uma motosserra que é muito louca, assim. Aí eu comecei a lembrar de outros jogos que tinham motosserra, por exemplo, o Massacre da Serra Elétrica, né, também do Atari, também tem a motosserra, e tem lá o jogo do zumbi como chama o Lollipop Chainsaw, também tem motosserra, tem aquele jogo da Capcom lá, como chama o Dead or Alive, não, como é que chama? Esqueci o nome. Dead Rising. Dead Rising também tem motosserra, né? E eu achei interessante. Esse vídeo nem foi muito popular, assim, porque é um assunto diferente, né? Ninguém fala disso normalmente, tá? Mas às vezes... Não foi, eu tô vendo aqui 10 mil visualizações. Então, mas tudo bem que esse vídeo foi numa época que o canal era bem menor, né? Mas mesmo pra época, assim, não era um vídeo que teve um alcance muito bom, porque é um assunto diferente, né, cara? É muito difícil você encontrar assuntos pra falar que não sejam... que todo mundo já fez 1 milhão de vídeos a respeito e que ao mesmo tempo sejam interessantes, né? É bem difícil você achar isso. Às vezes a gente arrisca uns temas pra falar e às vezes dá certo, às vezes não dá, né? É assim mesmo. No YouTube nada é 100% certo, cara. Esse é um dos maiores problemas do YouTube, é sempre uma loteria. E, inclusive, qual foi o primeiro jogo da motosserra? Foi o Chainsaw Massacre lá do Atari, será? Eu acho que foi.
Que eu me lembro, acho né? que foi. Foi muito controverso o jogo. Agora, sobre esse negócio é bacana de você estar falando aí do YouTube, de tentar alguns assuntos e arriscar. Aí que tá. Por um lado, você tenta fazer uma coisa que te realiza, né? Talvez você deve ter gostado muito de falar sobre um jogo, uma série, aí você vê que não dá muitos views. Aí você faz uma coisa que não é do teu agrado e dá muitos views. Você consegue dizer quais foram os dois extremos, assim? Tipo assim, qual foi o negócio que você mais fez que bombou menos? Que você mais gostou, aliás, que bombou menos? E o negócio que você menos fez, mas você só fez porque você sabe que bomba mais e você fez, você fez pelo dinheiro mesmo. Você consegue lembrar, assim, algum detalhe? Eu lembro que antes do canal ser monetizado, a minha última tentativa antes dessa versão do canal, eu criei um quadro que chamava Back to the Passado. Como o meu canal não era monetizado, eu queria falar de jogo retrô, então eu criei um quadro que tinha muita edição. O que eu fazia? Eu queria falar do ano de 1989, por exemplo. Então eu vou falar dos jogos que saíram desse ano. Eu montava o programa usando todas as referências daquele ano. Filmes que saíram naquele ano, músicas que saíram daquele ano, propagandas de coisas que saíram naquele ano. E ficava um negócio muito legal, assim. Era muito gostoso de fazer, muito gostoso de assistir, mas não ia pra frente nem que a vaca tossisse. Não ia pra frente. Tinha super produção, gastava uma semana editando um vídeo, sabe? Era um negócio absurdo de produção, assim. Você publicava, dava um pouquinho de view, mas nada proporcional ao tamanho do trabalho que era produzir um vídeo assim. E o canal era bem pequeno, o canal tinha, sei lá, 100, 200 inscritos, alguma coisa assim. Então isso é uma coisa que eu gostava muito de fazer, mas que dava resultado nenhum. Então eu tive que parar, porque eu tava meio que baseando meu canal nesse tipo de quadro, né? E como eu não ia pra frente, dava um trabalho absurdo, eu falei, com isso aqui eu também não vou crescer. Não vai dar, por mais que eu goste de fazer, eu vou ter que abandonar essa ideia aqui, porque se o povo não quer assistir, não tem sentido eu fazer vídeo assim, né? Eu tenho que fazer um vídeo que o povo queira assistir. Talvez porque o canal era muito pequeno, talvez porque eu não tinha alcance nenhum, eu não tinha influência, ninguém me conhecia. Se eu tentar fazer um quadro assim de novo hoje, talvez tenha um resultado diferente, né? Talvez eu consiga fazer isso aí pra frente, mas na época não deu certo. E como era uma coisa que dava muito trabalho, até nosso tempo para renderizar um vídeo daquele, nossa, era muita coisa, porque eu enchia de efeito especial para aparecer VHS, para aparecer vídeo antigo, e tinha trabalho de fazer animações com convidados ainda, chamavam os convidados para participar, criava uma narrativa, colocava os caras no meio da história, misturava os caras no meio de um filme, fazia uma super produção assim, de edição. Aliás, eu aprendi muito de edição nessa época, né? Eu aprendi praticamente tudo que eu sei de edição produzindo esse quadro, para isso foi útil. Mas em termos de resultado mesmo, putz, foi não vou falar que foi um fiasco, assim, porque deu um pouquinho de resultado, mas era completamente desproporcional ao trabalho que eu tinha. O primeiro vídeo que eu fiz, que, assim, não que eu não gostasse de fazer, mas que eu fiz, falei, vou tentar fazer um assunto diferente aqui pra ver se dá um pouco de view. O primeiro vídeo que eu fiz que deu um pouco de resultado, assim, que foi mais no formato que é hoje, foram 2 vídeos que eu falei sobre a queda da Atari, que até eu refiz esse vídeo um pouco mais pra frente e tal, e aí o vídeo foi bem melhor, né, do que foi na época. Mas quando eu percebi que eu, contando uma história que era mais história mesmo, menos edição e mais história, e se eu estivesse trabalhando na narrativa, contando mais detalhes das coisas, tal, se eu tivesse mais cuidado com a linguagem, dava certo, aí eu comecei a direcionar o canal mais para esse lado, mais pro lado das histórias mesmo, menos review de jogo, menos gameplay, e mais focado em bastidores, em curiosidades, em coisas interessantes. Aí, isso aí ajudou a alavancar o canal, né? Mas claro, no começo nem esses vídeos iam muito bem também, foi um processo muito longo até eu conseguir aprender a fazer um vídeo que prendesse a atenção da maioria das pessoas, pelo menos do começo ao fim, né? Foi assim que eu consegui fazer crescer o canal. Então, de certa forma, o conteúdo que eu realmente queria fazer, mais pra palhaçada, mais pra zoeira, não deu certo. O conteúdo que deu mais certo foi o que tinha justamente menos zoeira, menos coisa conhecida e mais focado na narrativa, né? Então eu acabei indo mais por esse lado e foi isso que ajudou o canal a crescer. Agora, em termos de conteúdo assim, vídeos que eu gostei mais de fazer e que eu gostei menos de fazer, olha, um que eu gostei muito, muito mesmo de fazer e que deu bastante resultado foi o vídeo do Medal of Honor. É o vídeo do joguinho do PlayStation. Nossa, eu tive um prazer enorme em escrever aquela história porque era um assunto que eu gosto muito, que foi mexe com a Segunda Guerra Mundial, né? E eu sou meio fascinado com essa parte da história, assim, pra mim, tudo, do jeito que a história desenrolou ali, é uma coisa muito louca, assim, né? A quantidade de países envolvidos, de gente envolvida, muitos detalhes, um jogo explorando essa temática, e explorou mesmo, assim, o jogo realmente foi fundo na Segunda Guerra Mundial, pegou arquivo de guerra, pegou
depoimento de soldados, sabe? O Spielberg, que trabalhou na produção desse jogo, fez um trabalho assim, ó, filézão ali. E esse vídeo me deu muito prazer em fazer. Agora, deixa eu ver um outro agora aqui que eu tive muito trabalho e que não deu muito. Vou até olhar aqui, a minha lista de conteúdo aqui, deixa eu ver. Vamos colocar pelas views aqui. Vamos descer umas páginas para baixo. Aqui eu vou para a terceira página. Vamos ver. Enquanto você busca aí, deixa eu te fazer uma pergunta. Você mexeu alguma coisa na configuração dos seus vídeos antigos? Tipo, que eles estivessem não listados, viraram listados ou coisa do tipo? Porque eu tava tentando procurar aqui o vídeo do Toshiro, o da aquisição do Neo Geo. Nem pela história, nem nada. Porque é um dos primeiros que eu lembro de ter assistido para ver mais ou menos quando que foi. E não localizei. Qual que é o título dele, você lembra? Deixa eu ver aqui, vamos procurar aqui. A primeira história que eu falo do Toshiro é no vídeo do Neo Geo, foi a aventura no Paraguai. Isso, eu não consegui achar aqui. Eu fui até quase 3 anos atrás aqui pelo canal e não localizei. Porque eu queria me situar mais ou menos qual que foi o vídeo que fez eu ir pro canal. Deixa eu ver aqui, calma, eu vou lembrar, eu vou achar isso aqui. O do Paraguai, cara. Agora eu lembrei aqui, um vídeo que eu fiz que eu achei que ia dar boa, mas não deu, que deu um trabalhão pra fazer, foi um vídeo sobre o Demon's Souls. Na época que foi anunciado o Demon's Souls pra PlayStation 5, falei, vou tentar aproveitar o hype aqui que estão falando do jogo, vou fazer um vídeo sobre a história do jogo, tal, do jeito que eu faço os outros. Esse vídeo foi assim, pra mim foi um flop, sabe? Porque, eu não sei se é porque o jogo é muito de nicho, muito pouca gente joga, muita gente gosta do jogo, mas quem gosta muito, mas muita gente também não joga, né? Porque é muito difícil, não se interessa pelo tipo de jogo e tal. Esse vídeo foi um flop, assim, que deu um trabalhão e eu não gostei de fazer por causa disso. Eu senti que eu realmente perdi tempo fazendo essa história. Interessante. Deixa eu ver se eu acho o vídeo do Neo Geo aqui. Tá, enquanto você procura, eu vou fazer uma outra pergunta para você. Eu tava subindo aqui e enquanto eu tava procurando, você tava falando algumas coisas, tipo, eu não era tão relevante, as pessoas ainda não queriam me ouvir e tal. Hoje, com esses 100 mil aí, chegamos em 100 mil, a plaquinha com a live vai estar acontecendo aí, se Deus quiser, em breve. Hoje, você já começou a se sentir um pouco mais relevante? Porque, assim, a resposta básica é essa. Pô, eu sou relevante, eu tenho 100 mil inscritos, mas eu digo, internamente, o Ed, ele conseguiu entender que ele se tornou um pouco mais relevante para muitas pessoas, que o que ele fala importa para muitas pessoas e que chega até o ponto de ser inspiração para outros, como fazerem vídeos, criar canais, esse tipo de coisa. Você já conseguiu chegar nesse nível de pensamento ou você ainda finge que isso não tá acontecendo com você? Que tipo, vamos fazer aqui como se tivesse 1000 inscritos? Cara, essa é uma pergunta muito boa, mano, porque assim, tem dois lados da moeda, assim. Um lado é que parece que tudo aconteceu tão rápido, né, com relação a outras pessoas que começaram junto comigo, que não conseguiram ir pra frente. Eu consegui ir pra frente e até passar muita gente que já tinha começado muito antes de mim. Isso parece que aconteceu de um jeito tão rápido. E ao mesmo tempo, do outro lado da moeda, parece que demorou uma eternidade para chegar até aqui, né? Porque parece que eu lembro quando eu tinha 100, quando eu tinha 200 inscritos, assim, e chegar até os 100 mil parece que foi um negócio que demorou uma vida, sabe, cara? É um sentimento confuso, assim. E quanto a essa parte da influência, mano, é uma coisa que, assim, eu sinto o peso disso todos os dias nas costas, velho. Não é, assim, porque ninguém te prepara pra... Todo mundo quer ir pra frente, né? Todo mundo quer fazer o canal virar um sucesso, abre aspas, um sucesso, digamos assim. Mas dificilmente você para pra se perguntar, e aí, teu canal virou um sucesso, o que você faz agora? Né? Como é que você vai lidar com isso? Essa parte ninguém pensa muito, assim. Mas a verdade é que isso é uma coisa que você tem que pensar, cara. Porque quando você consegue alcançar um número grande de pessoas, tipo, não é um canal de 1 milhão, mas 100 mil é gente pra caramba. Eu não conheço uma fração desse número de pessoas na minha vida, sabe? Se eu conhecer 500 pessoas na minha vida inteira, assim, que eu consiga lembrar de nome, e aí, de repente tem 100 mil pessoas me ouvindo ali, falando sobre videogame e tal. Então isso me faz ter um peso naquilo que eu falo, nas ideias que eu quero expressar, muito grande, assim. É uma coisa que eu sempre levo em consideração. Porque, cara, eu sei que tem pais que assistem os vídeos com os filhos, eu sei que tem crianças que assistem os vídeos, e tem muito criador de conteúdo que não tá nem aí pra isso, né? Vai falar o que quer falar, vai usar a linguagem que quiser usar, vai falar palavrão, vai falar
barbaridade, etc. Vai falar do jeito que quiser. Você acha um absurdo. E eu não consigo agir desse jeito, sabe? Porque pra mim pesa nas costas o fato que eu... agora tem gente esperando eu publicar o próximo vídeo, tem gente esperando ser entretida pelo próximo vídeo, e tem um certo peso, assim, não vou falar de cobrança, mas de responsabilidade de não decepcionar todo mundo e criar um vídeo que a pessoa perceba, nossa, ele fez esse vídeo nas coxas, sabe? Ele fez esse vídeo sem vontade. É uma coisa que me cobra bastante, assim. Então, esse lado de você ter um alcance bacana já, mas também tem um lado da cobrança que pesa bastante, assim, porque na verdade, eu me cobro, né? Eu não deixo isso me levar como se fosse, agora eu virei estrelinha, agora eu estou um sucesso, qualquer coisa que eu fizer, a galera vai aplaudir. Eu não penso assim. Eu não penso mesmo, porque eu sei que no momento que eu começar a pensar assim, vai ser o momento da minha queda, sabe? Então, no momento que eu deixar de ter o carinho, a dedicação de fazer as coisas, que eu não fizer as coisas pelo prazer de fazer as coisas, né? Não só pensando em rendimento, em dinheiro, assim, eu sei que isso aí vai ser a minha queda. As pessoas vão notar a diferença no vídeo na hora elas vão perceber, tenho certeza disso. Então, isso é uma coisa que eu tenho constante, assim, na minha cabeça, que eu tenho um rumo, né? Eu tenho uma linha que eu tenho que seguir, e eu tenho que fazer as coisas do jeito que eu faço. Eu posso até fazer diferente, mas eu tenho que fazer com a mesma dedicação, com o mesmo carinho, com o mesmo respeito pelas pessoas, né? Porque quando eu tô fazendo um vídeo, do outro lado as pessoas estão me recebendo nas casas delas, né? E se um pai tá assistindo um vídeo com o filho, eu não quero chegar e soltar um palavrão no meio de uma história assim que, sabe, vai ser um choque, assim, eu não posso fazer isso mais. Se eu quisesse começar o canal assim, eu tinha que ter começado assim lá no começo, agora não dá mais para fazer isso. Então eu adotei um tipo de linguagem, né, que é, vamos dizer assim, que é... Eu não quero usar o termo family friendly, né? Porque eu não sou exatamente family friendly, mas eu tomo um cuidado para não falar coisas que vão ser chocantes para crianças e para pais que têm as crianças do lado, né? Todos os termos que eu uso, até quando eu quero falar as brincadeiras mais maliciosas e tal, são todas pensando num jeito mais leve, mais inocente de falar as coisas. Então, realmente é uma coisa que pesa bastante. Eu nunca deixo de ter isso na mente na hora que eu estou escrevendo um texto. É uma coisa mais ética, né? Seguindo um rumo de bem-estar social. Exatamente. De posso estar em qualquer lugar e sou bem chegado ali, né? Não tem aquele mal-estar de estar entrando ali e estragando a situação que exista naquele momento. Ô Ed, eu acho que você já deve ter achado o vídeo aí, mas deixa eu fazer a pergunta antes de você falar do Neo Geo. Você tem aqueles dias que você fala assim, hoje eu não vou conseguir gravar. Tipo, roteiro pronto, câmera ligada aqui, aí você começa. Pá. Putz, eu não gostei, não ficou legal. Aí começa de novo. Putz, não deu, não foi. Tipo, você para. Qual que é o seu ritual nesse momento? Tipo, vou gravando quanto dá, eu digo internamente, tá? Eu não digo barulho externo, nem nada. Eu digo o Ed, naquele momento, não tô desenrolando, não tô desenvolvendo. Qual que é o seu processo para tentar melhorar essa situação? A hora mais complicada para mim é a hora de escrever o roteiro, né? Porque se eu escrever o roteiro ruim, o vídeo vai ser, com certeza, vai ficar ruim. Então, para eu ter... por exemplo, eu não posso escrever um roteiro se eu não tô... Não quero falar inspirado, mas se eu não tô de bom humor ou se eu não tô bem de cabeça, sabe? Se eu tô me sentindo de saco cheio, se eu tô entediado com alguma coisa, se eu tô chateado com alguma coisa, assim, o texto provavelmente nessa hora vai refletir o meu estado de espírito, né? Então isso aí não costuma dar bons roteiros se eu escrevo um texto forçadamente porque eu tenho que escrever e eu não tô com a cabeça boa para escrever. Isso aí, infelizmente, pro tipo de conteúdo que eu faço, é uma realidade, assim. Não, e desculpa até te interromper, Ed, teve 1 ou 2 vídeos que você foi lá nos grupos, foi na comunidade e falou, olha, hoje não vai rolar vídeo, o vídeo vai rolar amanhã. Tipo, não interessa qual é o motivo, mas você tem esse controle de qualidade interno, né? Não consegui porque aconteceu um acidente aqui em casa, ou eu tava ruim, ou passei mal, ou qualquer coisa que fosse. Você tem você consegue ver, né, essa responsabilidade de, puta, se eu fizer nas coxas, eu consigo fazer, mas e aí, a que ponto que é vantajoso isso? Não é melhor postergar mais um dia e fazer uma coisa de maior qualidade? Então nunca só para vantajoso. Exatamente. Só para deixar claro para as pessoas que estão ouvindo e não te acompanham que isso
Acontece, não é rotina, não é toda semana que atrasa e tal, mas quando há a necessidade, você é transparente o suficiente para chegar na aba comunidade, para chegar no Insta, para chegar aqui nos grupos do Telegram e falar, olha, não deu boa hoje, amanhã o vídeo 19 horas vai estar no ar, beleza? E tipo, vida que segue, vamos embora, né? Então, mano, porque realmente assim, quanto mais eu me envolvi com a vida de criador de conteúdo, mais eu comecei a entender que fazer as coisas com pressa não dá boa nunca. Não vale, nem se você faz um vídeo que bomba e dá views, não dá boa, porque no longo prazo esse vídeo não vai ser repetido, sabe? Como é que eu vou explicar assim? O algoritmo do YouTube, que todo mundo acha que é um demônio, né? Um capiroto que quer destruir os canais, quer fazer os canais ficarem escondidos, tal, não mostra os vídeos para ninguém. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Na verdade, você que treina o algoritmo. O algoritmo é uma inteligência artificial que você vai treinar de acordo com o conteúdo que você faz. Então, se você faz um tipo de conteúdo, o algoritmo entende que aquilo que você está fazendo, ele vai procurar pessoas que vão se encaixar naquele tipo de conteúdo. Se você cria um padrão para o teu canal, por exemplo, hoje eu estou produzindo um vídeo por semana que tem são vídeos que estão dando muito certo ultimamente, assim, então ele tem um público grande, cativo. Ah, mas amanhã eu quero fazer um vídeo de notícia de uma coisa que aconteceu que está todo mundo falando. Eu posso fazer e pode dar view, mas não vai ser bom pro canal, porque isso aí vai confundir o algoritmo, sabe? Vai confundir completamente, porque quem vai procurar um vídeo de notícia imediata não vem no meu canal normalmente, vai procurar em outros canais. E quem assistir esse vídeo pela primeira vez no meu canal, na próxima semana talvez vai querer esperar ver um vídeo igual a esse, e não vai ter um vídeo completamente diferente, vai ser um vídeo mais focado em história. Aí esse cara não volta mais. Aí o algoritmo vai entender que, bom, se esse cara não volta mais, eu não vou mais mostrar o vídeo pra ele. Isso aí vai virando um efeito bola de neve, sabe? Vai virando um bola de neve e você vai confundindo. Se você vai mudando muito o tipo de vídeo que você faz, você vai confundindo cada vez mais o jeito que o algoritmo entende o conteúdo que você está fazendo. E daqui a pouco a inteligência do YouTube não sabe para quem mostrar o seu vídeo. Aí os seus views vão começar a cair, as pessoas não vão começar a se inscrever, pior, vão começar a ir embora do canal e você não vai entender o que está acontecendo. Mas, putz, eu fiz um vídeo tão legal aquele dia, era um assunto tão massa. Mas você fez um assunto tão legal de uma coisa que não é o que você faz normalmente, sabe? Isso aí vai, assim, é complicado, mano. É complicado. Se você quer crescer um canal no YouTube, você não pode fazer exatamente aquilo que você quer fazer na hora, sabe? Você tem que ter uma estratégia, você tem que ter um foco, você tem que ter um plano de longo prazo, né? Você tem que entender que às vezes você faz um vídeo e um vídeo vai complementar o outro e o outro vai complementar o outro e a pessoa vai querer assistir o seu vídeo em série. Porque é um assunto que não é... Talvez um assunto não seja a continuidade do outro, mas são assuntos parecidos. Então, se a pessoa gostou de um assunto A, talvez ela vai gostar do assunto B, ela vai ficar para ver o B também. É assim que você vai crescer o canal, que você vai segurar as pessoas. Se você ficar mudando muito, ficar falando de notícia num canal que não é de notícia, isso nunca vai dar certo. É bem complicado, mano. Isso é uma coisa que eu demorei bastante a entender. A entender. Eu vou sair dessa gravação aqui, eu não vou nem ir lá conversar com a esposa. Eu vou sentar aqui e começar a rascunhar as coisas, porque eu tô tendo aula de como... E eu vou dar uma dica para você. Vou dar uma dica, assim, isso vale para qualquer criador de conteúdo, tá? Que quer fazer qualquer assunto que seja. Preste atenção nos vídeos que você já fez e aprenda que você vai ter que... como é que eu vou falar? Você vai ter que aprender a ler o que o seu público quer e o que não funciona não é para você deixar no teu canal ativo. Se você tem um vídeo que o algoritmo mostrou para todo mundo possível e as pessoas não assistiram, não clicaram, esse vídeo não serve para o seu canal. Some com esse vídeo do seu canal. Ah, mas vai custar uns views? Vai custar, mas no longo prazo isso vai te ajudar. Porque esse vídeo que tá no teu canal hoje, que tá sendo exibido e as pessoas não estão acessando... Ele faz o pessoal sair. Exatamente, tá trabalhando negativamente contra você. Então, se você tem um canal que tem 1000 e tantos vídeos, e você tem desses 1000 e tantos vídeos, mais da metade deles ninguém acessa, remove isso do canal pra ontem, sabe? Esses vídeos estão mortos ali, remove pra ontem. É mais um vídeo que alguém vai ver e não vai clicar, e o algoritmo vai entender que ninguém quer assistir isso e vai acabar refletindo no longo prazo no teu canal. E eu já fiz isso com vários vídeos aqui do meu canal, tá? Por isso que talvez você procure alguns vídeos e não encontre, é justamente por causa disso, porque tem vídeos que não servem mais pro canal que eu tenho hoje, eles estão me atrapalhando. Se tá me atrapalhando, eu tenho que remover, né? Você não pode ter dó de conteúdo. Que sensacional! E aí você priva ele ou você exclui mesmo? Olha, se o vídeo não tem nenhum tipo de restrição, provavelmente deixar ele não listado já resolve. Agora, se o vídeo tem alguma tipo de restrição de monetização, ou tem alguma coisa que você fez que você não gosta, você falou um palavrão, você
trocou num assunto que você não quer mais tocar, aí remove isso, porque não tem sentido tá ali. Legal, meu, sensacional. Sensacional. Eu entendo tudo isso, mas eu nunca havia parado para pensar dessa forma. E outra, as pessoas pensam como perder views. E assim, eu quero deixar bem claro para quem está nos ouvindo. Perder views não quer dizer que quando você remove um vídeo com 1000 visualizações, você está perdendo as 1000 visualizações e o tempo de visualização daquele vídeo. Quando a gente fala perder views, quer dizer que você vai deixar de ter um vídeo que potencialmente traria views para o canal. Não é que aquilo que aconteceu anteriormente ele deixa de ficar registrado. Isso aí é um contador contínuo, não é tão específico assim, né, Ed? O único lugar que isso vai aparecer como perda de views vai ser se você acessar uma ferramenta tipo o Social Blade. Você conhece o Social Blade? Conheço, sim. Então, ele dá um relatório, né? Tipo, um relatório aproximado, assim, dos views do seu canal, quando chegou gente nova, quando que saiu gente. Então, nesse relatório, se você apagar um vídeo que tinha 1000 views, vai parecer que você perdeu 1000 views, né? Mas na verdade você não perdeu, né? Já foram assistidas essas 1000 views. Isso não vai mudar em nada o teu canal. Exatamente. Ó, uma outra dica que eu vou dar importante assim, ó, criador de conteúdo às vezes tem a impressão errada que você não pode reciclar suas próprias ideias, que você não pode repetir seus próprios conteúdos. Mas esquece que a audiência no YouTube ela é completamente rotativa. Então, se você fez um vídeo que deu certo há um ano atrás, não quer dizer que você nunca mais pode voltar nesse assunto, porque teu canal em um ano provavelmente mudou completamente. Chegou um monte de gente nova, um monte de gente saiu e muita gente não viu aquele conteúdo. E como o YouTube funciona, muito provavelmente esse vídeo que um dia bombou e gerou muito retorno para você, agora ele tá ali esquecido, ele tá morto. Mas se você reaproveitar esse conteúdo de um jeito, não tô falando republica o exato mesmo vídeo, não é isso que eu tô falando, mas você pode ir nesse vídeo, você pode contar a mesma história de uma outra perspectiva. A chance desse vídeo dar certo de novo é muito maior do que você tentar escrever uma história do zero para tentar ganhar view. Então, reciclar os conteúdos de forma inteligente é uma ferramenta que eu acho que todo criador de conteúdo tem que aprender a fazer. Boa dica. Agora eu quero saber se você localizou o vídeo do Neo Geo. Eu localizei. Ele é um vídeo do dia 24 de maio de 2020. Ele chama Por que o Neo Geo deu tão certo? O que você faria para ter um Neo Geo? Bacana. Maio de 2020. É que a gente tá indo. Nossa Senhora! Eu ia falar, caramba, faz só um ano que eu tô acompanhando. Como que eu tenho um ano e meio de membro? Não, vai para 2 anos já quase esse vídeo. Pois é. Caramba, então é isso mesmo, Ed. Eu te acompanho desde mais ou menos essa época aí. Vamos colocar que eu acompanho desde abril de 2020, viu? E vi muita evolução nisso em tudo, não só numérica, eu digo em tudo mesmo, né? A forma que você se porta em frente às câmeras mudou pra caramba, a desenvoltura. Meu, você sabe melhor do que qualquer um disso. É a prática que leva à perfeição, realmente. E uma coisa muito importante que eu quero colocar aqui no podcast: só conteúdo resolve ou o equipamento faz diferença na hora da produção de um vídeo também? Olha, equipamento faz toda a diferença. Nossa senhora, equipamento bom na hora da produtividade faz toda a diferença no mundo. Eu falo isso porque durante muito tempo no canal eu trabalhei com um computador mais antigo, tal, que estava muito abaixo do que eu recomendaria para alguém ter um canal no YouTube. É um computador que eu usava, que eu ainda tenho aqui comigo, mas que já estava naquela fase que tava ruim de ligar, às vezes não ligava. Eu só conseguia editar em 720p, que é a resolução mais baixa que o YouTube aceita, né? Assim, que ele aceita não, é a resolução mais baixa aceitável, digamos assim, para você publicar um vídeo. Hoje acho que nem mais é aceitável. Hoje 1080p já é o aceitável. E assim, na hora que eu mudei de computador, cara, nossa senhora, que diferença que fez na vida, mano. Porque antes produzir um vídeo era um perrengue, a produção do vídeo em si era um perrengue, fora a parte de roteiro e etc. A parte de editar e renderizar o vídeo, e como eu tinha internet ruim na época também, de subir o vídeo, era tudo muito ruim, cara. Era tudo muito ruim. Isso aí, parece que não, mas isso aí me desestimulava, sabe? Porque se eu encontrava um erro no vídeo, depois que ele estava pronto, para eu refazer o vídeo acertando o erro, eu ia gastar mais 1 hora, às vezes mais 2 horas, e mais um tanto de tempo para subir, era o suficiente para eu perder a minha janela de lançamento no YouTube daquele dia. Aí o vídeo podia sair fora do horário, um horário que ninguém estava para assistir,
E sem as horas iniciais de lançamento, é muito mais difícil para um vídeo engrenar, né? Não quer dizer que ele não vai engrenar no longo prazo, mas se você perde o lançamento, que é quando o YouTube avisa todo mundo, que ele manda as notificações, né, via celular, ou até mesmo por e-mail e etc, assim, complica bastante a vida. Então você perder essa janela de lançamento é complicado. E depois que eu fiz o upgrade no computador, assim, que realmente foi um investimento que eu fiz no canal, foi o grande investimento que eu fiz no canal, na verdade, assim, a vida mudou, assim, eu saí da miséria pro luxo, sabe? Foi uma mudança radical, assim, porque uma coisa que eu levava 40 minutos para fazer, eu passei a gastar 2 minutos para fazer. Assim, foi uma mudança absurda, assim, absurda. Então, realmente mudou até o meu ânimo para criar conteúdo. Agora, não, e o legal também, Ed, não é nem só na parte de renderização, né? Que isso que você está falando de 40:2 é na renderização. Sim. Também quando você vai colocar um efeito, quando você vai puxar um vídeo, quando você vai cortar um frame e tal, a produtividade em si mesmo, ali na hora da edição, ela fica totalmente desproporcional, né? Não é só a renderização, você ganha tempo em tudo. E isso aí é uma coisa que a gente chama de QVT, assim, para o mundo corporativo, é qualidade de vida no trabalho. Se você tem uma ferramenta boa, a produção ela acaba sendo melhor, sem dúvida alguma. E no seu caso, que é uma parte mais intelectual, que eu digo a parte de roteiro, de entendimento do assunto e tal, porque, vamos ser honestos, é o que você falou anteriormente, o difícil é escrever. Gravar, qualquer um sabe ler aqui no ritmo, sabe? Ou depois de 10 vídeos, acostuma a ler. Vai conseguir ler. Se for bonitinho, tiver os olhos verdes, cabelinho loiro, tá feito, sabe? É sério. Parece assim absurdo, mas é isso. A parte difícil é a parte intelectual. Então, se você tem mais tempo para fazer isso mais tranquilo, para fazer mais à vontade ali, sabendo que você não tem um gargalo tão grande para te afetar, que você não tem como que é que chama o finish line? Não, tem um nome... Nossa, deadline. É isso. O seu deadline, ele tá bem afastado de você, isso te dá um fôlego, ele renova de um jeito que você vai embora, né? Então assim, eu acho que tecnicamente o melhor equipamento que você tiver vai te ajudar bastante sim na produtividade. Quem fala que não ajuda, que é bobagem, que você tem que começar de qualquer jeito, não é bem assim não. Você ter um equipamento bom faz muita diferença. Não quer dizer que um equipamento bom gera vídeo bom automaticamente, não é isso que eu tô falando, mas ele faz diferença demais. Na hora de você produzir, o conteúdo manda sempre. O conteúdo sempre manda, mas que ele faz muita diferença. Se você tem um conteúdo bom, tem um equipamento bom também, nossa senhora, a diferença é entre as trevas e a luz. Eu diria que é assim. Especialmente a parte de áudio, tá? O áudio é mais importante que a imagem. Muitas pessoas acham que a câmera é mais importante. Não, não é. O áudio é muito mais importante que a imagem. Tem muita gente que assiste vídeos como os meus, por exemplo, que assiste sem ver a imagem. Assiste às vezes só ouvindo. Né? Eu mesmo. Só ouvindo. O áudio, por exemplo, é muito mais importante. Você tem um áudio claro, tem uma trilha sonora de fundo boa, tá com a voz boa, sem barulho de fundo, sem o cachorro latindo, sabe? Esse tipo de... Você tem um tratamento de áudio bom, tem um microfone que capta a sua voz bem, etc. É tudo muito importante. Então, quando você tem a chance de investir num equipamento, não vá se endividar para fazer isso se você não vive disso, né? Mas se você tiver a chance de investir, invista. Porque se você está querendo viver disso, vale muito a pena. Eu recomendo sim. Eu vou contra a maré aí, que acho que equipamento não faz diferença, não. Faz muita diferença sim. Que legal as pautas que vocês já trataram aí. A gente sabe que o MSX é emblemático para o Ed, né? Isso aí é fato sabido e notório ali no nosso tradicional convívio de grupo ali. É super legal saber isso, assim como ele também odeia o Jaguar, mas a gente respeita, né? Isso aí, cada um tem seu gosto. E eu já fiz vídeo sobre Jaguar e não falei sobre o MSX ainda, hein? Olha só! Ah, não. Isso é praticamente um auto... Você se auto-obrigou agora a criar um conteúdo de MSX aí. Porra, com certeza vai ser amado aí. Como vocês já falaram de primeiros contatos com games e dos consoles mais queridos, né? Ou computadores caseiros mais queridos, a gente também sabe da epopeia do Ed com a questão do Neo Geo, né? Neo Geo sempre foi para mim também um desejo não consolidado. Era impossível eu ter um Neo Geo e sempre quis. Conheci uma pessoa só na época de escola que tinha, e depois de adulto fui conhecer um outro amigo aí que o cara tinha também.
E a gente já sabe toda a história também, super bacana e divertida da Toshiragem, né? Mas eu queria saber, se desse para vocês acharem que faz sentido aí, que cabe, eu queria saber do Ed, no geral, a questão da SNK, não apenas como Neo Geo, ou como MVS/ES, ou como um console cobiçado e caro e poderoso e com certeza divertido, não, aquilo não era só propaganda nem só imagem, ele era e continua sendo bom. Né, eu continuo jogando jogos do MVS, da SNK, mas eu queria saber em termos mais emocionais, uma camada mais abaixo, uma camada mais interna, de questão de impacto mesmo de vida, como que a SNK com Neo Geo, com suas IPs, com todo o repertório que ela né, já deixou de ser uma época, né, nas aquisições e vendas, e depois voltou a ser, agora está com uma boa guinada aí, em representação de vida, assim, Ed, a questão emocional, a questão afetiva, a parte das IPs, dos personagens, como que ela trata. Por dar um exemplo para mim, eu tenho muito carinho, o esforço que ela sempre teve, assim como a Capcom entrou na época do CPS2, mas a SNK já tinha no MVS isso muito forte, a questão do idioma do português do Brasil, né? Ela respeitava o mercado, sabia que tinha players aqui que veneravam, que gostavam, que amavam as IPs, e a gente já foi pauta isso também, da gente conversar muito aqui, com o Fernando, com o Billy, desse amor, né, da SNK com o público brasileiro, já foi bem super forte, né, já tivemos SNK Brasil aqui, empresa aqui localizada, preços regionalizados no passado também, né, meados da década de 90. Eu gostaria de saber essa questão mais afetiva aí. Assim, a SNK é uma daquelas empresas que eu aprendi a gostar, como é que eu vou falar assim, porque eu tinha... Porque no fliperama que eu frequentava bastante, né? Eu ia lá em São Paulo, ainda tem um shopping, Shopping Morumbi. Um dos fliperamas que eu frequentava lá tinha um jogo da SNK, né? Bem famoso aí, que é o Ikari Warriors. E era um jogo que tinha dois, na verdade. O Ikari Warriors tinha o Prehistoric Isle. E o Ikari Warriors é aquele jogo que tinha o manete que era multidirecional, né? Era como se fosse um dial de rádio que você girava para poder... Um controlava a direção do tiro do boneco e o outro controlava a direção que o boneco andava, né? Era uma coisa bem louca, tipo, assim, né? 2 eixos, né? 2 eixos, assim, era uma coisa bem louca, assim. E era uma coisa que eu só dava para fazer praticamente com aquele tipo de controle, ainda não tinha inventado analógico, que nem tem hoje, que é fácil de fazer. Era um controle todo especializado para isso. Aquilo lá me impressionou bastante, assim. Falei, nossa, que controle louco. Eu achava difícil pra caramba de jogar com aquilo. Como eu tinha que gastar ficha para jogar, eu nunca consegui ficar muito bom no Ikari Warriors, né? Eu ficava mais observando e quando eu tentava jogar, eu morria em 2 minutos por causa dos controles, né? Mas eu achava aquilo muito interessante. E também tinha o Prehistoric Isle, que era o joguinho de tiro, de nave, né? Que mexia com a Ilha dos Dinossauros, tipo o Mundo Perdido. Eu nunca achava aquilo muito louco, né? E o estilo dos jogos, assim, dos gráficos, né? Da história, da dinâmica que o jogo tinha, da SNK sempre foi meio diferenciado, assim. Ele não fazia jogo que nem a Capcom, não fazia jogo que nem a Konami, tinha uma pegada diferente, assim. Eu não sei colocar exatamente em palavras o que ela fazia de diferente, mas tinha os jogos tinham uma ambientação diferente, assim, era quase como se fosse um pouco mais adulto, assim, era fantasioso, mas tinha uma pegada um pouco mais séria, assim, do jeito que os personagens eram desenhados, né, e o jeito que os efeitos de explosões aconteciam e tal. Mais tarde eu lembro de conhecer um outro jogo também chamado Mechanized Attack, que era um jogo mais estilo Operation Wolf, daqueles que você tem uma metralhadora na cabine e você fica mirando nos personagens, né? Um jogo de tiro de galeria em terceira pessoa, em primeira pessoa, né, na verdade. E, cara, era um jogo que eu achava muito legal, porque ele me lembrava bastante o jogo da MSX do Snatch, né? Porque era um jogo que tinha bastante Android no meio, assim, você atirava nos personagens e ele perdia a pele e se via o Android por baixo. Eu achava aquilo muito louco. Então eu comecei a criar um carinho pela SNK por esse tipo de coisa. Aí uma vez eu li numa revista, que eu até tenho ela aqui hoje, que é uma EGM, né, que estava fazendo uma matéria sobre o Neo Geo. Eu não lembro exatamente o número da revista, vou ficar devendo agora, não sei de cabeça. Mas é uma revista que falava sobre um novo videogame da SNK. Eu falei, cara, videogame da SNK? A SNK que fazia jogo de arcade, tá tentando fazer um videogame agora, né, que já tinha Mega Drive, já tinha Super Nintendo, já tinha todo um histórico de videogame, ela tá entrando no videogame agora. Achei super estranho aquilo, né? Eu comecei a ler as características do videogame, mostrando o tamanho dos cartuchos, aqui até 330 megabits. Como é que é isso? Os jogos tinham 4, 8, né? Como é que pode ser isso? Eu fiquei super impressionado com aquilo. Só que ao mesmo tempo que eu estava impressionado com aquilo, na hora que a revista mostrava os jogos que o Neo Geo tinha, era coisas que eu nunca ouvi falar, assim, mostrava lá o Cyber Leap, mostrava o NAN 75, falava, nossa, mas eu nunca ouvi falar desses jogos, né? É muito estranho uma empresa
que faz jogos de arcade tá chegando no mercado com um videogame que não tem jogos que eu tô reconhecendo aqui, né? Nossa, como é que é isso, né? Eu fiquei curioso, mas eu não tinha acesso a mais nada que isso na época, era só matéria de revista. Até que um dia eu ouvi um rumor que tinha uma locadora em São Paulo que tinha um Neo Geo lá em demonstração. Eu falei, mas eu vou ter que ir nessa locadora ontem, né, pra ver isso aí na minha frente. E na hora que eu vi, assim, foi um choque muito grande. Isso foi muito antes de ter os jogos de luta, de ter Fatal Fury, de ter Samurai Showdown e Art of Fight, foi muito antes dessa época, foi nos primeiros a primeira leva de jogos do Neo Geo. E aquilo tudo que eu vi lá, eu vi o Dan 75, eu vi o Magician Lord, eu vi o Ninja Combat, que são os primeiros jogos mesmo, e tudo aquilo me impressionou muito, assim, porque era uma qualidade realmente de arcade, literalmente, assim, muita cor, muita velocidade, muito efeito sonoro com qualidade de voz bem cristalina, assim, muita coisa que você não via nos videogames que você jogava em casa com cartucho. E foi daí que nasceu o meu vínculo com o Neo Geo. Eu fiquei tão impressionado, eu fiquei tão embasbacado com o preço das coisas também, que eu também pensei que nem eu falei, nossa, eu nunca vou conseguir ter isso aqui. Eu nunca vou conseguir chegar perto disso aqui, porque tava muito fora do meu alcance. Mas aí, sei lá, cara, um dia um amigo meu começou a falar em viajar pro Paraguai, né, ver aquela história que eu contei no vídeo e tal, eu falei, mas será que dá? Será que é possível? Será que eu consigo comprar? Se eu vender tudo que eu tenho aqui, será que eu consigo juntar dinheiro pra comprar? Será que vai dar? E acabou dando, né? Acabou dando, eu vivi aquela epopeia que eu conto no vídeo e eu consegui um Neo Geo e eu, assim, mesmo sem ter muitos jogos pra poder brincar em casa, eu fiquei fascinado com aquilo durante muito tempo. Um ano que eu passei tendo o Neo Geo em casa, assim, eu tive, assim, um verdadeiro fascínio por tudo que ele mostrava, assim, pelo tamanho das sprites. Eu ficava prestando atenção no lado técnico das coisas também, e falava, nossa, o Mega Drive não é assim, o Super Nintendo não é assim, né? Tem um volume de informação acontecendo na tela ao mesmo tempo, tudo muito grande, né? Tudo muito rápido, os sons digitalizados, assim, era uma coisa insana, assim. Eu acabei criando um vínculo emocional por causa disso. Só que, infelizmente, eu tive que me desfazer do Neo Geo, né? Porque não conseguia sustentar a criança, era muito caro, né? E mais tarde, depois que eu não tinha o Neo Geo, foi quando eu fui conhecer os jogos de arcade que eu gostei também, o Fatal Fury. Não, Fatal Fury não, esse eu ainda tive, mas o Samurai Showdown, o Art of Fighting, o King of Fighters, que eu não sou muito de jogar King of Fighters, mas eu conheci isso tudo muito tempo depois, né? O Metal Slug, o Super Sidekicks e uma série de jogos de navinha lá, como o Last Resort e tantos outros jogos do Neo Geo, isso veio muito tempo depois. Então eu não tenho muito vínculo com personagens, né? Porque isso veio mais tarde, mas o meu vínculo emocional é mais ligado à parte do começo do Neo Geo do que na parte do meio da vida, quando ele fez mais sucesso nos arcades. Bacana demais, Ed. Agora me fala uma coisa, a gente já passou sobre os consoles que você teve ali até o começo da vida adulta e tal. Fala um pouquinho sobre quando que deu o estalo de vou virar colecionador, ou se você conseguiu, começou a colecionar sem perceber que estava colecionando. Quando que você viu que começou a fazer parte do seu cotidiano isso aí? Juntar os videogames, ter o que te traz, o que te atrai no videogame em si, é qualquer videogame, é uns videogames específicos? Fala um pouquinho da parte de colecionador do Ed. O Ed de hoje nem se considera mais como colecionador, assim, porque é tão difícil eu ir atrás de alguma coisa das antigas, assim, pra comprar e procurar, que eu me considero já como um colecionador meio que aposentado, assim, sabe? Meio inativo. Quando cai alguma coisa no meu colo, eu me interesso. Fora isso, eu não procuro mais, porque pra mim esse mercado ficou muito chato, cara. Eu perdi a vontade de ir atrás disso. Ficou muito coisa de especular pra ganhar dinheiro. Tirou muito do prazer de conseguir um jogo antigo, sabe? Virou uma coisa meio mais financeira, assim. Aí, pra mim, perdeu muito da graça. Mas eu ainda pego alguma coisinha aqui ali de vez em quando. Esses dias mesmo eu peguei, cadê? Tá até perto de mim aqui, eu peguei um joguinho que eu conheci. O primeiro jogo de Mega Drive que eu tive a chance de ter em casa pra jogar, que foi alugado ainda, foi o tal do Super Real Basketball, que era um jogo que era um jogo de basquete relativamente comum, com a diferença que na hora que você chegava pra fazer a cesta, tinha umas cenas gigantes, né, com personagens do tamanho da tela se movendo, umas animações diferentes pra fazer enterrada e tal. Aquilo lá me impressionou bastante. E esses dias apareceu um cara vendendo justamente esse jogo, eu fui lá e comprei. Paguei 150 pila, fiquei feliz da vida. Mas é um preço que eu consegui pagar, né? Comprar joguinho de Mega Drive hoje, jogo que você tá muito afim, é complicado, né? Porque os preços estão nas alturas. Muito jogo custa mais caro que um jogo novo de PlayStation 5 ou de Nintendo Switch. E assim, eu acho isso aí um verdadeiro absurdo, uma inversão de valores, assim, por questão de especulação gigantesca, assim. Então isso aí me desestimulou bastante. Mas quando eu comecei a colecionar, foi totalmente por acaso. Eu tava navegando no Mercado Livre, eu tava tentando vender algumas coisas que eu tinha aqui, não relacionadas a videogame,
E como eu tava navegando ali, eu comecei a procurar algumas coisas relacionadas adivinha ao quê? Ao MSX. Eu falei, será que tem alguma coisa de MSX no Mercado Livre? Eu vou olhar por curiosidade, assim. Tinha um monte de coisa. Eu falei, olha só, nunca imaginei que isso aqui ia estar disponível para as pessoas comprarem do jeito que tá, assim, tão abertamente. Isso era muito tempo atrás, né? Deixa eu ver, 2003, 2004, mais ou menos. Muito tempo atrás mesmo, nossa, fazer quase 20 anos já, né? Nossa senhora. E foi totalmente por acaso, porque eu não tava procurando nada pra comprar, mas eu procurei um joguinho de MSX que eu gostava muito, que é o Nightmare, eu até falei mais cedo aqui na conversa, e tinha um cara vendendo, tipo, por 50 pila, vai, um preço totalmente pagável na época, assim. Olha, eu nunca tive esse jogo original na vida, só tive a versão pirata, né? Por 50 pila, tem um jogo japonês original bonitinho aqui, vou levar, né? Aí eu comprei, um dia chegou em casa, e eu fiquei assim, nossa, a sensação achei maravilhosa de estar segurando aquele cartucho na minha mão. Falei, o próximo passo aqui, já que eu comprei um jogo original, vou ver se eu acho um MSX original pra comprar também, né? E foi assim que começou a desgraça, né? É assim que começou a crise financeira pra manter uma coleção, né? E a partir daí eu comecei... Mas você tem algum foco meio na sua coleção ou hoje ela já é plural totalmente? Quando eu comecei eu queria ter, assim, foi por fases, né? Colecionismo você tem fases, né? Quando eu comecei a me interessar, eu tava interessado em conseguir os jogos que eu lembrava que eu tinha jogado alguma vez e não tinha original. Aí depois que eu consegui esses jogos, eu falei, agora eu quero ver os jogos que eu sempre tive vontade de ter e nunca tive. E aí depois eu falei, agora eu quero os jogos mais bizarros que eu só ouvia falar e nunca encontrei, né? E aí eu comecei a encontrar. E agora eu quero os consoles diferentes, né? Os consoles que eu nunca tive acesso, eu quero ver se eu consigo um agora. E uma coisa foi levando a outra, quando você vê, você tem um armário cheio de coisa, né? E depois o armário vira um armário, uma prateleira, e daqui a pouco você tem 2 prateleiras cheias de coisa, e assim vai, né, cara? É um ciclo vicioso isso. Hoje já não sei mais se é assim, né? Porque comprar as coisas ficou bem difícil pro povo, pra galera que não tem muita grana pra gastar, ficou bem difícil. Mas na época, como não era questão de financeira, era mais questão de você ter o espaço, né, digamos assim, pra você guardar as coisas, puxa, eu fiz a festa enquanto deu, né? No começo dos anos 2000 era muito barato você ir atrás dessas coisas, porque tinha jogos que ninguém queria, literalmente. A pessoa colocava lá para vender para se livrar, né? Era um espírito de retrocolecionismo totalmente diferente do que é hoje, né? As pessoas jogavam fora. Exatamente. Mesmo o jogo de Neo Geo, que nunca foi barato, né? Mas mesmo o jogo de Neo Geo, você encontrava para vender lote por um preço assim, tipo R$100. Você achava 3 jogos de Neo Geo. Só cartucho, por exemplo, você achava. Hoje você não compra nem a etiqueta de um jogo de Neo Geo, né? Com esse preço. Nem a caixinha onde ele esteve um dia. Não, nada. Esquece. A minha fase de... A gente vai ter um episódio aqui no podcast depois de colecionismo e tal, mas assim, bem superficialmente falando, a minha meta é como você falou assim, né? Tem fases. A minha fase ainda é ter os videogames que eu tive na infância. Aí, beleza, tipo, show, eu tive, sei lá, 5, 6 videogames. Aí o que apareceu na minha mão? Um PlayStation 2 Slim, que eu nunca tive na vida. Você acha que ele vai embora da coleção? Não vai embora da coleção. A gente tem objetivos, assim, a gente faz meio que um tema que vai ser a coleção nossa, mas esquece disso, velho. O tema, ele sempre fica mais abrangente, é igual aqui no podcast, é igual lá no canal, né? O momento mais insano que eu tive de colecionismo foi quando eu coloquei na minha cabeça que eu queria ter todos os jogos da Konami. Esse foi o momento mais insano, porque a gente pensa em jogos da Konami, a gente pensa no Nintendinho, pensa, sei lá, no Super Nintendo, ou no MSX, mas quando você começa a explorar o submundo da Konami, você descobre que ela fez tanto jogo que a gente nunca ouviu falar, para tanto sistema que a gente nem sabia que existia, que são coisas assim extremamente raras, que você nunca nem viu. Às vezes você não acha nem foto na internet, só ouve referência que o jogo foi lançado, que começa a ficar assim, uma coisa inalcançável, né? Vira uma utopia. Basicamente trocar a casa pelos jogos do Konami, né? Porque... eu fui, até onde eu podia, eu fui longe, sabe? Mas chegou um momento que eu falei assim, eu nunca vou... Eu coloquei o pé no chão e falei, tem coisa aqui que eu nunca vou conseguir, porque... Teve um momento, assim, de insanidade, assim, um jogo, uma época que eu tava fazendo lance em leilão no site do Yahoo Japão. E, tipo, eu não quero falar quanto eu dei o lance, porque minha patroa tá ali embaixo ouvindo, tá? Mas eu dei um lance que eu falei, não é possível que eu não vou ganhar o jogo com esse lance. Não é possível, eu não acreditava. Esse lance aqui é pra ganhar o jogo. E eu dei o lance e eu perdi. Na hora que eu perdi esse negócio, eu falei,
Não tá certo isso. Não tá certo. Se eu perdi o jogo com esse lance, tem outras coisas que custam muito mais caro que eu nunca vou conseguir. Então, esse meu objetivo aqui de querer ter todos os jogos da Konami é ridículo. Então, nesse momento, o meu colecionismo perdeu muito do sentido, sabe? Se eu não vou conseguir ter as coisas que eu gostaria de ter, ficou tudo meio solto, assim. Eu perdi aquele objetivo que me dava direção para seguir, assim. Eu falei, então agora ficou uma coisa mais descompromissada, livre, e justamente nessa época foi quando as coisas começaram a ficar muito caras, assim, começou a ficar muito chato ir atrás das coisas. Eu falei, não, pra mim, eu cheguei no meu limite da insanidade, a partir daqui agora é só de boa, é só relax, só se cair no meu colo, e é assim que eu tenho levado dos últimos 10 anos pra trás, eu não tenho mais perseguido o colecionismo ativamente de jeito nenhum. E sabe o que falta aqui na minha coleção, que eu nunca tive, assim, na vida, nem quando era moleque e tal, joguei muito, mas eu nunca tive e eu sinto muita falta. E é baratinho. É tipo o jogo, eu acho que foi o jogo mais vendido do Super Nintendo da história. Ou o segundo ou terceiro, por aí. Que é Super Mario World? Não, Super Mario World estava incluso. A gente já conversou sobre esse assunto. Pra mim, jogo incluso não pode ser contado como vendido. Isso aí é muita sacanagem, mano. É sacanagem. Eu acho, de verdade. Porque, você quer que seja esse, o cara põe lá em todos os videogames e acabou. Já tá resolvido. O Street Fighter 2, mano. É assim. Eu acho que deve custar. Cartucho ou arcade? Em cartucho. O cartucho do Super Nintendo. E eu diria mais. O japonês, velho. Eu acho que é a Chun-Li que tem na labelzinha dele. Tem dois, né? O japonês e Super Nintendo tem dois. Não, é que tem o 2 e o Champion Edition, se eu não me engano. Acho que é o Turbo. Não lembro qual é, mas tem dois. O Champion Edition, o Champion não saiu. É de Mega Drive. Isso. Então é o Turbo. Do TurboGrafx. É isso, é o Turbo e o Street 2 normal. Qualquer um desses dois japonês é o que eu gostaria de ter na minha coleção, e eu acho que deve custar uns R$30, porque todo mundo tem esse jogo. É o que você falar, eu tenho os dois aqui, e é bem isso mesmo. Se você muito um cartucho pelado, ou talvez você ache por 30. Não, cartucho Luzi, total. Eu digo assim, que é barato, mas é que eu acho que é tão fácil de conseguir ele que eu tô até postergando. Aí, nesse caso seu da Konami, é o que você falou, foi surreal, foi uma insanidade total querer ter tudo, porque tem coisas que a gente sabe que é inimaginável até o tanto de zeros que tem, né, necessário para conseguir. Eu completei, quer ver só o que eu completei? Eu sei de cabeça, Eu completei todos da Konami do MSX, eu completei todos do Super Nintendo, e esse é bastante, acho que são quase 80 jogos, completei todos do Super Nintendo, eu completei todos do Mega Drive, eu completei todos do PC Engine, do X68000. Eu completei... Não, do Famicom não. Do Famicom ainda me faltam... Putz, tá vendo? Esse é outro que eu não vou completar. Do Famicom ainda me faltam, sei lá, uns 10 cartuchos mais ou menos, assim. Mas são justamente os mais caros, assim. Cartuchos que vão custar R$3.000, R$4.000, que eu não vou comprar isso mais, sabe? Eu não tenho mais nenhum. Tá louco. Então esses aí vão ficar faltando, sabe? Mas por causa disso, como eu não conseguia mais completar, eu perdi o interesse, sabe? Não adianta mais. E só por curiosidade, qual foi o jogo que você deu lance? Foi um jogo de MSX. Não foi o jogo, não. Foi um aplicativo. A Konami lançou um aplicativo por MSX, que era um editor de texto. A Konami lançou 2 aplicativos para MSX. Ela lançou um editor musical, que eu tenho, que foi um absurdo conseguir também, e um editor de texto. Você imagina, né? Se um editor musical é uma coisa rara que você nunca ouviu falar, um editor de texto, então... Nossa, ela fez 2, né? Publicou 2 e vendeu os 2, né? E, assim, é uma coisa que eu vi para vender em todo o tempo que eu procurei, foram muitos anos, assim, eu vi 2 vezes para vender. Uma vez eu vi com preço acessível, mas eu nem estava interessado na época. A segunda vez eu tentei comprar. E na segunda vez eu tentei comprar, meu lance foi superado mais que o dobro assim, do dinheiro que eu oferecia. Eu falei, não, felizmente não dá. Isso aí já tá muito fora, né? Completamente fora. Não. Vamos dar uma passada rapidinha. Como que foi a sua passagem lá pela VGDB? Dá para você contar alguma coisinha de lá para nós? Dá. Fala um pouquinho sobre o que é o VGDB. O VGDB é como se fosse um museu virtual, um catálogo gigante de videogames, né? O objetivo do VGDB é catalogar todos os jogos comerciais e
e variantes lançados no mundo, assim. É um objetivo grande, assim. Só que eles estão focados mais no site, assim. Eles não estão mais tão focados no canal. E quando eu me aproximei do VGTB, eu me aproximei interessado justamente na parte do canal, né? Porque eu estava interessado em produzir conteúdo. Inclusive, eu produzi conteúdo lá há um tempo. Foi até super bem a época que eu produzi lá e tal, mas como o foco deles não era a parte do YouTube e era o que eu queria fazer, eventualmente eu acabei saindo, né? Porque eu queria tocar o meu canal também, né? Nessa época eu tava tocando as duas coisas juntas. Eu queria focar no crescimento do meu canal e tava incompatível fazer as duas coisas, sendo que o VGDB não tava nem tão interessado no canal, assim, falei, então eu não tô gastando meu tempo com uma coisa que não tá sendo muito produtiva, né? E eu resolvi falei, não, então eu vou sair, deixa eles tocarem o canal lá do jeito que eles querem e eu vou focar no meu projeto assim. Foi mais ou menos isso que aconteceu. Muito bom, não, é legal. Eu inclusive, eu fiz umas duas, como que é que fala? Contribuições lá no site lá. Eu acho que é bem interessante o projeto. Pode ser que um dia eles consigam fazer essa database completa aí, mas é uma coisa assim, bem para... O que eu acho legal é a parte de colecionador lá, que você consegue, se eu não me engano, você pode confirmar para mim, fazer uma lista do que você tem, aquela tipo wishlist que você tem. Eu acho o que que eles estavam você... fazendo. Eu não sei se eles isso, terminaram né? isso. Eu acho que eles estavam desenvolvendo isso com uma outra parceria lá, mas eu não sei se eles terminaram, né, de fazer isso. O problema que eu vejo lá no VGDB é que, assim, eu como estou interessado, como eu quis virar criador de conteúdo para viver disso, né, eu estou mais interessado em fazer coisas que tenham viabilidade comercial, né, para você fazer dinheiro. E eu não sei como que o VGDB vai conseguir fazer isso virar uma atividade comercial para eles, né? Talvez nem seja o objetivo deles, né? Eles não queiram, estão fazendo mais pelo prazer mesmo, como um hobby ou qualquer coisa assim. Então, para mim, realmente ficou um pouco sem sentido participar ali, né? Mas assim, o projeto tem muito valor, assim, para quem coleciona, sem dúvidas, né? É um catálogo gigantesco de jogos que tem lá, tem muita informação que você não encontra em nenhum outro lugar. E você acha que essa sua saída um pouco mais acentuada da cena do colecionismo tem a ver com essa saída da VGDB também, ou tipo, não tem nada a ver uma coisa com outra? Talvez até tenha, porque o foco deles é muito em coleção, né? Eu não gosto nem de ficar mostrando muito jogo, ficar mostrando muito coleção em vídeo e tal. Primeiro que o público do canal nunca gostou muito disso, né? Sempre aparece alguém que fala, pede pra mostrar e tal, mas de maneira geral, o público do canal nunca se interessou, pelo menos em eu estar mostrando esse tipo de coisa, né? Eles têm interesse muito maior em eu estar falando sobre jogos que estar mostrando jogos, né? Então eu nunca me interessei em fazer a coleção virar conteúdo pro canal. E o conteúdo do VGDB, assim, mesmo falando sobre coleção, é um conteúdo mais não quero falar bula de remédio, mas é um conteúdo mais puramente técnico, assim, né? Eu procuro buscar sempre o lado mais interessante, divertido, emocional das histórias, e isso aí não é completamente diferente da pegada do VGDB. Então, como os conteúdos e os interesses estavam meio fora de sincronia, assim, realmente eu achei melhor sair e deixar eles tocando o projeto do jeito que eles queriam, até porque é chato, né, cara? Eu era o único cara que ficava enchendo o saco por causa do canal. Tem que fazer o canal assim, o canal tem que crescer, e ninguém estava interessado nisso lá. Então eu acabava sendo aquele cara chato que fica batendo na mesma tecla e não é ouvido, né? Então eu falei, não, nesse sentido aqui eu tô sobrando, né? A amizade continua, mas no sentido de tocar os projetos junto, eu tô meio que sobrando. Então eu acabei saindo de lá, e como eu também não estava mais interessado em catalogar jogos, em coleção, esse tipo de coisa assim, acabou calhando uma coisa com a outra. Então acho que tem um pouco a ver, sim. Acho que a tua pergunta foi bem colocada. Não, legal. Eu, inclusive, até queria fazer um comentário rápido sobre o VGDB. Teve uma época que eu estava pesquisando um site de catálogo, né, assim, similar, para usar como uma base de dados para um aplicativozinho que eu estava mexendo lá, eu estava brincando, que é tipo um front-end para catalogar jogos, né, dos emuladores e ROMs que eu tenho. É um experimento que eu estava fazendo de programação. E eu quase usei o deles, mas daí eu vi que estava meio... Eu acho que a comunicação ali do banco de dados deles não estava muito maduro ainda para acessar externamente. Eu não lembro exatamente o que era, mas eu achei bem legal o projeto, porque eles faziam um catálogo bem... A ideia deles é fazer um catálogo bem completo da caixinha, do serial e tal. Não só catalogar, que saiu o jogo saiu no ano tal, né? E esse é um trabalho muito bacana que vários outros gringos aí, serviços gringos que fazem isso, não fazem tão bem. Então é bem bacana, assim, é um negócio muito por colecionadores, né? Não é por pessoas que só vão lá, copia e cola da Wikipedia as informações, né? É um negócio mantido por quem tem a cópia também, né?
Tem uma coisa bem diferencial lá, porque assim, a maioria dos scans que eles colocam no site são scans das coisas que eles mesmos possuem, sabe? Exato. O Godoy é um colecionador, assim, hoje acho que ele tá menos interessado nisso, né? Mas ele já foi um colecionador daqueles gigantes de ter tudo, full sets de sistema, vários sistemas diferentes ao mesmo tempo, sei lá, milhares de jogos em casa, esse tipo de coisa assim, tá? Então, muita da informação do VGDB veio da própria coleção dele, assim. Então, ele tem muito conteúdo original ali, especialmente na parte de scans, de caixas, né, de manuais e variações de cartuchos, tal. Muita coisa lá é original mesmo, isso é bem bacana. Bacana mesmo. Você tem alguma pergunta, Andrei? Era mais para jogar pro Ed aí aquela tradicional e o futuro, Ed. O que você está vislumbrando em termos da tua profissão de criador de conteúdo? O que você está vislumbrando se digo YouTube / qualquer outra coisa que vá substituir / expandir teus canais midiáticos / aproveitar alguma nova tecnologia em termos de produção? O que é futuro para você em termos de criação de conteúdo? Olha só, durante muito tempo, mas muito tempo mesmo, essa marca que o canal atingiu agora parecia uma coisa inalcançável, né? Mesmo quando eu tinha 10 mil, 20 mil inscritos, chegar nos 100 mil parecia uma coisa inalcançável, porque o crescimento do canal no YouTube, ele não é regular, assim, né? Não é que, agora eu vou crescer sempre 1.000 inscritos por mês, assim, não. Principalmente quando você está começando e você não sabe exatamente o que você está fazendo, né? Quais são as suas probabilidades de crescer com um certo tipo de conteúdo e tal, as coisas são muito, muito incertas, assim. Então, meu objetivo durante muito tempo foi simplesmente fazer o canal crescer e tornar um canal relevante no meio de games, assim, né? Não apenas no retro games, mas eu queria meio que tentar sair um pouco dessa bolha só de retro games, porque é uma coisa meio restrita demais. Você pode reparar, assim, que canais que focam exclusivamente em retro games, não falam de mais nada, né? Não tem a liberdade de falar de mais nada, eles costumam ficar presos num certo nível de crescimento, assim. Isso é uma coisa que logo no começo do canal eu percebi que eu não queria ficar preso nisso, né? Então, por isso que eu, de vez em quando, você vai ver, eu mesclo conteúdo com coisas mais modernas, né? Fazendo as coisas mais pros tempos atuais também, contando história sempre, né? Sempre do ponto de vista da história. Isso é importante não mudar aqui a essência do canal. Mas trazer as coisas pro tempo um pouco mais moderno para poder alcançar mais pessoas. Senão eu só vou alcançar a galera que tem 40, 50 anos, tal. É um público bem menor que assiste os vídeos, né? Do ponto de vista de quem quer criar conteúdo para viver disso, isso não é bom. Você tem um público tão restrito assim, isso não é bom. Então você tem que procurar maneiras de expandir o seu conteúdo. Principalmente na reta final, assim, quando o canal passou dos 50 mil, eu comecei a pensar, cara, eu acho que é possível mesmo, sabe? É possível e talvez não leve tanto tempo assim quanto eu imaginava. Eu imaginei, sei lá, levar 5 anos para chegar nos 100 mil inscritos e acabou levando metade do tempo, sabe? Mas quando chegou nos 50 mil, eu falei, olha, acho que se eu me focar, que eu tiver uma estratégia para conseguir chegar num número que eu acho que é relevante já pro próprio YouTube, né? 100 mil é uma marca que pouca gente consegue alcançar em termos de proporção, assim, né? De quando a gente começa a fazer um canal e chega nessa marca, é um número pequeno ainda, né? Se eu conseguir fazer o canal chegar nessa marca, assim, eu acho que eu consegui descobrir uma estratégia, um caminho para eu conseguir ser um criador de conteúdo no sentido mais amplo. O meu canal de games aqui é o meu xodó, eu sempre vou querer dar muita atenção para ele, e eu quero fazer ele crescer para chegar no máximo de gente que eu conseguir chegar. Se eu conseguir chegar a 1 milhão de inscritos, vai ser assim, um número absurdo, mas eu não acho que é possível chegar em 1 milhão de inscritos, talvez metade disso, assim, porque, a não ser que eu desvirtue muito o conteúdo do canal, né? Para alcançar um volume muito grande de gente interessada em assistir o conteúdo que eu faço, eu teria que fazer algumas mudanças radicais no canal, mas talvez eu não precise fazer isso para conseguir os números de visualizações que eu preciso para conseguir ter uma renda decente, né? Eu já estou conseguindo ter uma renda legal com os números que eu consigo hoje. Então, talvez eu não precise chegar no número de ter 1 milhão de inscritos para conseguir ter uma estabilidade financeira, digamos assim. É uma aposta que eu fiz, inclusive, com outros criadores de conteúdo, né, que falavam que para você ter dinheiro, conseguir fazer dinheiro no YouTube, você precisava ter um canal gigante para você conseguir ter uma fração dos views relacionados ao seu tamanho do canal. E eu apostei no contrário. Eu falei, não, acho que não. Acho que se você produzir um conteúdo dedicado, você fidelizar a tua audiência, né? Se o seu objetivo não for simplesmente extrair gente nova e cuidar dos que já chegaram pro teu canal, você não esquecer dos que já chegaram, talvez você não precise ter um canal gigantesco para ter um número de visualizações decentes. É uma aposta que eu fiz e que deu muito certo, né? Deu muito certo. Então, para qualquer outro tipo de conteúdo que eu quiser fazer, como o conteúdo nerd, né, que eu comecei a fazer e eu parei justamente para focar nessa reta final do canal,
Porque eu não ia conseguir focar em 2 canais ao mesmo tempo e fazer o canal chegar, o Aperta Start chegar no 100 mil se eu tivesse com a atenção dividida. Eu não ia conseguir. Fazendo tudo sozinho, né? Pelo menos. Não ia ter como fazer isso. Agora que o canal alcançou essa marca, eu penso sim em expandir o canal de conteúdo nerd que tá meio parado, né? Eu pretendo voltar com ele. E para esse outro canal eu posso ter um direcionamento diferente do meu, né? Eu não preciso fazer tudo sozinho em todo canal que eu abrir. No segundo canal eu posso buscar mais auxílio conforme o rendimento for aumentando, eu tiver essa flexibilidade, né? Para ter um apoio de produção, digamos assim, talvez eu consiga fazer isso de uma maneira mais fácil, né? E quanto a expandir para outros tipos de nichos, aí eu já não sei, né? Eu já não sei porque eu tô convencido que para eu ir para frente eu tenho que fazer aquilo que eu gosto. Né? Eu tenho que ter um conteúdo que eu tenha prazer em fazer, que não seja simplesmente fazer só com um sentido monetário. Porque se eu não estiver envolvido emocionalmente com o conteúdo, eu tenho certeza que isso vai transparecer no que eu tô falando, no que eu tô fazendo. E sei lá, não vai ser eu fazendo o conteúdo que eu quero fazer, e não sei, não é alguma coisa que eu tenho como objetivo de vida, né? Porque eu mudei da minha profissão antiga para fazer alguma coisa que eu gosto, né? Voltar para um sistema que eu fico preso simplesmente pelo dinheiro não faz parte dos meus planos, né? Então, se eu fizer mais conteúdo, vai ser dedicado ao mundo nerd, ou vai ser dedicado a outra coisa que eu estou me interessando bastante, que é produtividade. Você conseguir produzir bastante com poucos recursos, né? Esses canais que dão dicas para isso eu acho bem legais também. Talvez, quem sabe, no futuro seja uma coisa que eu explore também, né? Uma vez que eu tenha conseguido algum sucesso na plataforma, talvez seja alguma coisa que eu tenha um pouco de autoridade para falar. Falar de coisas que eu não sei nada só por falar, só para criar entretenimento vazio, assim, eu não tenho muito interesse nisso, não. Então, qualquer conteúdo que eu venha criar vai ser focado em trazer entretenimento que eu realmente gosto de fazer. Né? Então, plataformas para o futuro, eu não consigo me ver fazendo conteúdo fora do YouTube, infelizmente, né? Eu tentei um tempo fazer conteúdo na Twitch, e até dá certo, sabe? Até dá certo, mas é um conteúdo que, assim, você tem que se dedicar a fazer conteúdo ao vivo, são horas e horas de conteúdo que você tem que fazer de live. Eu não quero fazer lives de horas, isso que é uma coisa muito sofrida, não é muito pior do que fazer roteiro, eu acho, sinceramente. Quem vive disso, eu tenho que tirar o chapéu também, viu? Até dar uns parabéns para quem vive de fazer lives diariamente, fazendo essas lives longas aí de 4, 5 horas por dia. Não é pra mim, com certeza não é pra mim, mas fazer lives no canal é uma coisa que eu quero voltar a fazer, mas eventualmente, fazer uma live de vez em quando, uma vez por mês, de uma hora, 2 horinhas, é uma coisa que eu posso fazer sim. Mas planos pro futuro, acho que é mais ou menos isso, né? Se aparecer uma outra plataforma que viabilize um tipo de conteúdo que eu faço no YouTube, quem sabe, né? Mas por enquanto não tem alternativa, mano. O YouTube é a única plataforma que possibilita fazer isso. Bacana. Pô, bem legal, cara. Vamos ver aí o que você consegue fazer, cara. Ed, então, assim, a gente vai encerrar. Eu queria que você deixasse direitinho os seus canais e redes sociais pra gente. Aí fala aí, a gente depois também vai postar no Twitter e no Instagram lá, todos os links. Eu queria que você fizesse rapidinho o teu merchanzinho, daí a gente vai se despedir aqui. O jeito mais fácil de me localizar na verdade, é através do site, né? Porque o site, o apertstart.net, lá eu concentro tudo, né? Todos os lançamentos dos vídeos, todas as redes sociais, tal, lá tem tudo. Mas é uma coisa que eu acabo nem divulgando tanto, assim, porque o que gera grana mesmo é o YouTube, né? Mas é uma outra coisa que eu pretendo mudar esse ano. Eu pretendo fazer o site virar uma fonte de renda também. Tô vendo como que eu vou fazer isso ainda, né? Mas as redes são: Instagram é o Aperta Start Oficial. No Twitter tá como Ed Topzero Roxo, ou Ed Topzero, acho que só. Nem eu sei, ó. Deixa eu ver aqui. Acho que tá como Ed Topzero só. É isso aí, tá como Ed Topzero. E no Facebook também tá como Aperta Start Oficial. Né? Escolher o nome Aperta Start é complicado porque muita gente já usou esse nome, né? Então eu tive que buscar algumas alternativas aí pra criar as redes, tá? Acabou ficando como Aperta Start Oficial, que não é um nome tão amigável assim, né? Mas é o que tem pra hoje. É o que tem pra hoje. É isso, o site, né? O site que é a central ali do... Que tem fazer ideia que você tem um site. Pois é, tá vendo? Ninguém sabe. Mas as pessoas estão começando a descobrir, sabe? Porque eu tô começando a investir um pouquinho mais em deixar ele mais atualizado frequentemente, tá? Estão chegando mais mensagens através do site, que tá sendo bem bacana também. Pô, bacana. Gente, então é isso, a gente vai encerrar. Então, ó, quero agradecer aí o Billy e o Andrei, que foram aí basicamente os co-hosts também e me ajudaram, e o nosso convidado especial aí do 10º episódio, que foi o Ed do Aperta Start, ou Ed Topzero, como ele tá aqui registrado no Telegram. E
que graças aí ao Billy também, que teve a ideia bacana de convidar, ele topou aí prontamente, a gente só foi acertando a agenda, mostra que o Ed é um cara muito acessível, muito humilde, bacana. Então é isso, gente. Obrigado, Ed, pela participação. E a gente quer que você, quando puder, cara, grave mais alguma coisinha com a gente no futuro, quando der. E quem sabe participar de um episódio regular, sabe? Falar de repente do de coleção e tal. Vamos tentar, não quero te apertar aí, forçar, mas se der certo, seria muito bacana, cara, você vir aí e participar com a gente. Uma das coisas que eu me sinto um pouco mal, assim, é porque eu recebo muito, assim, eu nunca imaginei que isso fosse tomar essa proporção, mas eu recebo muitos convites para participar de todo tipo de coisa, de podcast, de entrevista e de matéria e não sei o que, assim, a maioria das coisas eu tenho que dizer não, sabe? É muito chato isso, porque eu não gosto de dizer não para as pessoas nisso, as pessoas estão interessadas em querer conversar, trocar ideia, mas é muito difícil participar, mas para vocês aqui eu não teria como dizer não, né? Vocês fazem parte da comunidade, começaram o programa aí por causa do grupo e são amigos, já consideram como amigos, pessoas queridas, tal. Eu fiz questão de participar aqui, afinal, vocês fazem parte como ninguém da história do canal, né? Vocês estão lá desde o começo, muitos são moderadores, tal, estão aí comigo desde quando o canal era pequenininho, então para mim fazer parte aqui do seu projeto também é uma honra. Legal, gente. Então é isso aí. Então a gente se vê aí no próximo episódio, então. Até a próxima. Falou, galera. Valeu, Valeu pessoal. por tudo.